Todo mundo achava que ele era só um aventureiro de ranking F, mas ele achou uma carta de servo dourada que invoca uma deusa S fodona, e com a ajuda dela, ele tá prestes a virar o mais forte de todos. O Kai, esse moleque, decidiu que ia ser aventureiro atrás daquela glória dourada, mas a sorte que droga não tem estado do lado dele. Ele ralou pra caramba todo santo dia nos últimos 2 anos, mas ainda tá preso no primeiro andar da masmorra. Como em qualquer outro dia, o Kai vai pras cavernas, andando devagar pra caramba em direção a um slime no chão. Mas em vez de pegar uma espada ou uma faca como a galera normal, ele saca um inseticida e joga 2 garrafas naquele slime, vendo ele murchar e morrer. Ele tá se sentindo empolgado com o quão bom ele ficou em matar slimes. Não é surpresa nenhuma, porque essa é a sua 999ª morte de slime. O cara tem treinado nas masmorras como um NPC, mirando em bater a marca de 1000 slimes. O Kai continua avançando na masmorra quando de repente ele avista um slime dourado relaxando num pilar. Ele fica super animado com a sorte de achar um spawn tão raro para sua 1000ª morte. Mas essa aqui não vai ser moleza. Quando ele tenta borrifar com a garrafa, o slime pula do pilar como se não fosse nada demais. Mas o Kai não vai deixar isso desanimá-lo, então ele pega uma nova pistola de spray poderosa cheia de pesticida e explode aquele slime, acabando com ele de vez. Ele tá comemorando sua 1000ª morte, se sentindo um campeão. Mal pode esperar para ver as estatísticas, achando que vai subir de nível para valer. Mas o nível dele não mudou, mesmo depois de desperdiçar um slime dourado. Ele decide ignorar, esperando pelo menos um loot maneiro. Mas em vez de um núcleo de mana normal, ele encontra essa cartinha dourada com uma garota desenhada nela. No começo ele fica confuso, mas logo ele saca. Essa aqui é uma carta de servo, um item super raro. Ele olha as estatísticas e descobre que essa serva é uma valquíria chamada Sylphie. E ele até tenta procurar ela no Instagram, mas que droga, não tem nenhuma informação sobre ela online. O Kai decide sair da masmorra primeiro antes de pesquisar mais. Ele começa a voltar e quando passa, vê uma galera de aventureiros passando por ele usando armaduras fodas, que o Kai só pode olhar com inveja. Ele se pergunta se um dia vai poder comprar algo assim, e vai até a recepção para trocar os núcleos de slime por dinheiro. A recepcionista, Hitsugaya, dá pro meu mano Kai 500 ienes por núcleo de slime. Então ele acaba com um total sólido de 1500 ienes. É um pouco decepcionante, mas o Kai aceita, e começa a sair. Mas ele para de repente e pergunta para Hitsugaya se ela sabe o valor de uma carta de servo rara, especialmente se for da classe divina. A Hitsugaya pensa um pouco e afirma que uma carta assim seria super colecionável, valendo mais de 1 bilhão de ienes sem esforço. A mente do Kai explode, mas ele fica quieto, volta pro seu armário, joga as coisas lá dentro, troca de roupa e sai do lugar. Acontece que essa masmorra faz parte de um parque de diversões, onde a galera pode ter assinaturas e entrar para caçar coisas valiosas. Aí a gente vê criancinhas andando de fantasias, falando que vão ser exploradores quando crescerem. Mas o Kai estava perdido nos próprios pensamentos, ainda chapado com aquela carta. Aí enquanto espera o trem ele esbarra nos seus 2 amigos, Shinji e Hayato, e eles pegam o trem juntos. O Kai diz pra eles que ainda tá preso no nível 3 e pergunta por que diabos eles não estão explorando masmorras. O Hayato responde dizendo que 2 anos atrás, quando eles começaram a explorar as masmorras, eles chegaram no 2º andar e encontraram um Goblin. Eles acharam que podiam derrotar aquele desgraçado fácil, mas o Goblin arrebentou com todo mundo sozinho. Desde então, tanto o Shinji quanto o Yato decidiram que masmorras não são pra eles, e eles ficam felizes vendo as outras atrações com seus passes. Mais tarde naquela noite, o Kai desce do trem e começa a voltar para casa. Ele janta com a família, toma banho e apaga. Na manhã seguinte, ele ainda tá pensando se vende ou não aquela carta, já que 1 bilhão de ienes pode comprar todas as armaduras que ele quer e ele pode comprar quantos videogames quiser. Mas aí ele é interrompido por uma voz, e é a namorada dele, Katsu, perguntando onde ele estava ontem à noite. Meu mano decide mentir na cara dura e diz que estava numa festa com o Shinji e o Hayato. Mas que droga, os dois veem o Kai e entregam ele. O Kai rapidamente os puxa de lado e implora para eles não contarem para Katsu que ele foi pra masmorra ontem, e eles concordam em manter segredo. Mas quando a Katsu pergunta o que eles fizeram na festa, eles acabam falando coisas diferentes como jogar videogame, fazer karaokê e jogar boliche. A Katsu não é boba, porém. Ela percebe as mentiras e pergunta se o Kai foi pra masmorra de novo. Mas meu mano consegue mentir descaradamente e mal escapa do aperto. Mais tarde naquele dia na escola, meu mano Kai chama os amigos e pergunta o que eles fariam com a carta de servo. Sem hesitar, eles dizem que venderiam aquela porra porque vale muito, e você não pode invocar um servo fora das masmorras de qualquer jeito. O Kai começa a pensar se deve lucrar com o item. Mas quando ele vai pra masmorra mais tarde, ele decide ficar com ela pra ele. O cara quer se tornar um dos maiores aventureiros que o mundo já viu. Ele se esgueira, garantindo que nenhuma câmera o pegue e saca a carta. Ele chama Sylphie, a Valkyria, para ser sua serva, pronta para seguir cada comando dele. De repente a carta começa a brilhar e uma luz fodida sai dela. No instante seguinte, ela se transforma numa mulher enorme com asas nas costas e 2 peitos na frente.
Ela tá numa vibe de outro mundo enquanto agarra o Kai e desaparece. O Kei fica pasmo e tentando entender o que diabos aconteceu. Ele se vira e vê uma criaturinha humilde de armadura parada bem do lado dele. Ele pergunta quem ela é e se alguma criança se perdeu ali, mas essa mini garota responde que ela é a Valkyria Sylph, sua serva a partir de agora. Todos os sonhos do Kai de ser um aventureiro fodão se despedaçam em um instante. Ele cai no chão, arrependido de não ter vendido aquela carta. Mas ele se recompõe e levanta. Ele diz pra Sylph que tem que caçar uns slimes. Ela imediatamente afirma que sente um por perto, então o Kai decide testar a intuição dela e pede para ela levá-lo até o monstro. A Sylph encontra o slime facilmente, então o Kai pergunta se ela pode matá-lo para ele. Ela topa enquanto Helen sai pra cena. O Kai não esperava muito dessa garotinha, mas que droga! A Sylph conjura um ataque de raio tão poderoso que por um segundo o Kai acha que a caverna inteira vai desabar. O Kai vai até ela perguntando se ela tá bem, mas ela começa a corar e admite que tá morrendo de fome, precisando de comida. O Kai olha pra ela e lembra que servos comem núcleos de mana, então ele dá pra ela o núcleo de mana do slime e ela agradece antes de dizer que tem mais slimes por perto. Ele pergunta se ela recuperou as forças e ela acena, pronta pra ir. Mas espera aí, o Kai a para e pergunta se ela só consegue detectar slimes. A Sylph afirma que consegue sentir todos os tipos de monstros, não só slimes. Mas depois de cada batalha, ela fica com fome e precisa devorar um mana core. O Kai faz as contas e percebe que essa caça de slime não vai dar certo. Ele não vai juntar grana assim. Então ele tem um plano e diz pra Sylph rastrear os slimes pra ele, e ela topa na hora. Aí ele vai com tudo nas garrafas de spray, eliminando os slimes um por um. É a jogada mais inteligente porque achar esses slimes é um saco. Mas assim ele pode ir direto ao ponto e explodi-los com seus sprays inseticidas baratos. Depois de eliminar vários deles, ele sobe pro nível 4 e desbloqueia uma nova habilidade passiva chamada Matador de Slimes. Essa porra dá a ele um bônus de 50% nas estatísticas quando ele tá lutando contra slimes. Ele parece meio decepcionado com a nova habilidade, mas a Sylph levanta o moral dele, dizendo que conseguir uma habilidade já é uma conquista. Ele olha pra ela, sorri e agradece pela ajuda. Aí ele diz que vai voltar pra casa agora porque tá ficando tarde. A Sylph olha pra ele e pergunta se ele vai invocá-la de novo em breve, e ele promete invocar assim que puder. Então ele a recolhe de volta pra carta de servo e começa a voltar. Ele passa na recepção pra vender os núcleos de mana, e a Hinsugaia fica chocada, dizendo que ele bateu o recorde diário de extermínio de slimes por uma margem enorme e pergunta como ele fez isso. O Kai se faz de bom moço e mente, dizendo que foi tudo sorte. Ele pega a recompensa de 15.000 ienes e vai pra casa. Mais tarde naquela noite ele tá pensando em ir pro segundo nível da masmorra. Goblins podem ser assustadores, mas ele tá confiante que com a Sylph ao lado eles não têm chance. Ele tem um sonho de quando era criança assistindo TV com a namorada, Katsu. Eles estavam assistindo uma entrevista sobre o pai da Katsu, o aventureiro mais famoso. Aquela entrevista enche o Kai de admiração, e ele decide ali mesmo seguir os passos dele e se tornar um aventureiro. Na manhã seguinte, ele acorda com uma determinação e confiança renovadas. Ele se equipa com a Sylph ao lado e a espada e o escudo que comprou com o dinheiro suado. Ele está decidido a limpar todas as masmorras e se tornar o aventureiro mais lendário do mundo inteiro. Eles entram na caverna e começam a andar quando a Sylph percebe que algo não tá certo. Ela pergunta pro Kai se ele tá bem porque o cara tá pálido como um fantasma e tremendo pra caramba. O Kai tá apavorado com essa caverna, mas mente pra Sylph, falando que ele tá só super animado. No momento em que a Sylph menciona que sente um Goblin por perto, o Kai muda o jogo e começa a correr. A Sophie fica confusa pra caramba, perguntando o que ele tá fazendo, mas o Kai mente na cara dela, dizendo que tem um negócio urgente em casa. Aí ele tem uma ideia, lembra do pai da Katsu fazendo uma entrevista na TV. Ele percebe que não pode simplesmente desistir dos sonhos assim, então ele pega sua espada de madeira e diz pra Sylph que ele vai liderar. Eles encontram o Goblin dormindo atrás de uma rocha enorme, mas o Kai tá com muito medo pra fazer qualquer coisa. Ele pergunta pra Sophie se ela pode cuidar de matá-lo. Ela topa na hora e se adianta pra lançar seu feitiço. O Goblin acorda, pronto pra brigar, mas o Kai pula entre eles com a espada na mão e diz pra Sophie que mudou de ideia, mas diz pra ela ficar pronta pra dar apoio. O Kai avança contra o Goblin, balançando a espada, mas erra, e o Goblin recua. Dessa vez o Goblin avança contra ele, tentando derrubá-lo, mas o Kai bloqueia o golpe com o escudo no último segundo. Eles vão e voltam, lutando, mas o Kai começa a ganhar terreno. Ele empurra o Goblin pra longe e ele cai no chão. O Kai vê a chance e vai pra matar com a espada, mas que droga, o Goblin bloqueia o golpe, agarra a espada e desarma o Kai. Aí o Goblin pula nele, pronto pra acabar com tudo. O Kai cai pra trás sem nenhuma defesa, mas lembra que tem os sprays. Ele os saca rapidinho e borrifa aquela porra nos olhos do Goblin. O Goblin fica cego por isso, e é aí que o Kai aproveita a oportunidade pra dar o golpe final. Ele pega a espada correndo pro Goblin, mas que droga, ele tropeça numa maldita pedra e cai no chão, acidentalmente esfaqueando o Goblin bem no peito, eliminando-o instantaneamente.
A Sylphie tá super feliz parabenizando o Kai, mas meu mano ainda tá apavorado. Ele pega o cristal de mana, se sentindo grato por estar vivo. De repente, um brilho dourado o envolve. Ele percebe que subiu de nível mais uma vez. Ele verifica as estatísticas, e ele tem uma nova habilidade chamada Matador de Goblins. Ele tem sentimentos mistos sobre essa habilidade de merda, mas decide que a habilidade é habilidade, e segue em frente. Eles estão indo mais fundo na maldita caverna quando outro Goblin ataca eles. Mas a Sylphie tá segurando a onda com sua barreira defensiva, bloqueando todos os ataques como uma chefe, enquanto o Kai tá fatiando o monstro com timing perfeito e eliminando-o. O Kai então mata seu terceiro Goblin cegando com a garrafa de spray mais uma vez e finalizando-o. Enquanto a Sylphie tá arrastando o rabo dele para enfrentar outro Goblin. O Kai mata aquele Goblin também com um golpe na cabeça, e no processo ele sobe pro nível 6. Eles continuam andando e o Kai pergunta pra Sylphie se ela sabe alguma coisa sobre essas masmorras, mas a Sylphie responde que ela não tem ideia, e tudo que ela sabe é que seu único propósito é ajudar seu mestre. Eles continuam avançando e encontram o último Goblin do dia. Aquele desgraçado ataca o Kai, mas a Sylphie libera sua magia de raio e destrói aquela besta. O Kai alimenta com o núcleo de mana e eles saem. O Kai entrega os cristais de mana pra Hitsugaya. Mais uma vez ele tá mentindo pra caramba, dizendo que foi tudo um acaso. Aí ele volta pra casa e o corpo dele tá tão dolorido que ele nem consegue se mexer na cama. Na manhã seguinte, ele arrasta a bunda preguiçosa pra escola com a Katsu. A Katsu percebe a situação, sabendo que o Kai deve ter ido pra masmorra, mas o Kai nega na cara dura, dizendo que estava só malhando na academia. A Katsu deixa passar e eles continuam andando. Eles finalmente chegam na sala de aula e o Kai começa a contar pro Shinji e pro Hayato sobre suas novas aventuras nas masmorras de nível 2. Ele conta como ele matou 4 Goblins. Eles estão surpresos pra caramba, achando difícil acreditar que o Kai não tá de papo furado. Mas ele promete que não tá mentindo e diz que vai ainda mais fundo hoje. Depois da escola, ele volta para as masmorras com a Sylphie. Eles começam a explorar as partes distantes da caverna, eliminando Goblins com um trabalho em equipe incrível. A Sylphie bloqueando os ataques enquanto o Kai dá o golpe final. E quando o Kai se cansa, a Sylphie assume e finaliza os monstros com sua magia de raio. Depois dessa aventura, o Kai dorme como uma pedra à noite. No dia seguinte, ele faz um upgrade para uma lança de metal, causando um dano sério nos Goblins. Mas ele está tão exausto que acaba cochilando até na sala de aula. Mas isso não o impede de suas aventuras. Ele está indo para a masmorra dia após dia, eliminando Goblins por qualquer meio necessário até atingir o nível 10, que é um marco importante para ele. Desta vez ele desbloqueia uma habilidade especial chamada Amor Divino, aumentando suas estatísticas a cada nível. O poder desse bônus depende de quanto amor e carinho a deusa divina está mostrando a ele. Então ele decide que precisa confessar o quão animado ele está em se aventurar com alguém tão legal quanto a Sylphie. Mas caramba, essa pobre Loli nem sabe que tipo de manipulador psicopata esse cara é. Então ela apenas agradece feliz por ele estar lá e adora trabalhar com ele. Depois disso, o próximo monstro que eles encontram é um esqueleto brilhante, algo que eles nunca enfrentaram antes. O Kai diz pra Sylphie ficar alerta, e ela levanta sua barreira mágica enquanto os esqueletos correm em direção a eles. O esqueleto está batendo contra essa barreira, tentando romper. Mas antes que ele possa fazer isso, o Kai decide atacar. Mas caramba, seu ataque não está fazendo nada porque suas armas não são fortes o suficiente para essa criatura rara. Então ele pergunta, a Sofia cuida disso? E ela começa a entoar seu feitiço e explode aquele esqueleto com um raio, matando-o instantaneamente. Desta vez a mana que cai é vermelho brilhante. O Kai está se perguntando se é raro, mas ele a dá para a Sylphia de qualquer maneira, e ela afirma que é mais saborosa que o normal. Mais tarde naquele dia, quando ele leva seu saque para Hitsugaya, ele pergunta sobre o núcleo de mana daquele esqueleto brilhante. Ela diz a ele que é uma queda bem rara e poderia render cerca de 2.000 de ienes, então o Kai fica arrasado. Ele achou que seria milionário, mas comeu seu dinheiro. A Hitsugaya diz para ele não se preocupar, porque se ele o encontrou uma vez, há uma boa chance de ele encontrá-lo novamente. Naquela noite ele está pensando no dinheiro que perdeu, mas decide que não importa porque ele ainda subiu de nível como louco. Ele começa a se perguntar se pode ir para o terceiro andar agora, mas sabe que naquele andar, os inimigos vêm em grupos e podem ser muito mais perigosos. Então ele decide manter isso em mente e ficar preparado. No dia seguinte, ele diz a Sophie que quer que ela apenas observe por um tempo sem fazer mais nada. Ela fica assustada, pensando que fez algo errado e pede desculpas. Mas o Kai explica que quer ir para o terceiro andar, mas tem medo de depender demais dela para salvá-lo, então ele quer ficar mais forte primeiro. A Sylphie parece aliviada e deseja boa sorte a ele. E então, do nada, um maldito Goblin aparece de trás de uma rocha. O Kai diz confiantemente para Sylphie observar de trás enquanto ele cuida disso. Mas o plano dá errado pra caramba, e ele acaba se dando muito mal. Ele teve que comprar poções da Hitsugaya, e isso gastou todas as suas economias. Naquela noite ele pensa em como precisa de um monte de núcleos de mana para alimentar a Sylphie e conseguir equipamentos melhores. Então ele decide começar do zero e volta para o primeiro andar para matar o máximo de slimes possível, ganhando habilidades, níveis e núcleos de mana. Depois de se matar na masmorra sozinho por vários dias, ele finalmente junta núcleos de mana suficientes para se sentir confiante, indo para o terceiro andar. Mas antes que eles possam sair da caverna, a Sylphie diz que pode sentir um tipo diferente de slime.
E sim, ela está certa porque o Kai avista um slime prateado por perto. Ele entra em ação, correndo em direção àquele slime com sua pistola de spray, mas aquele safado é rápido e se esquiva. Mas felizmente a Sylphie está ali pronta para agir. Ela libera sua magia de raio e mata aquele slime direto. E aqui está a parte louca, aquele slime dropa outro cartão de servo, e isso é uma sorte insana. O Kai pega o cartão e vê que é um cartão de rank demônio para uma serva chamada Luceria. Ele olha para Sylphie, e ela parece chateada, o que o faz perceber que demônios e deusas não se misturam bem. Mas mesmo assim, ele decide seguir seus próprios desejos, e sem nem falar com a Sylphie sobre isso, ele invoca aquela serva demônio ali mesmo. Uma enorme chama vermelha os envolve, e uma dama demônio massiva emerge, voando direto através do Kai em sua forma etérea, assim como aconteceu com a Sylphie. Ele olha para baixo e vê outra Loli, mas desta vez ela tem asas de morcego e chifres na cabeça. E ele percebe que com um demônio e uma deusa ao seu lado, seu grupo será imparável. Ele fica completamente arrasado quando vê que a baixinha não se parece em nada com a garota bonita do cartão. De qualquer forma, eles fazem a apresentação e trocam nomes, então a baixinha acha que o Kai não é confiável ou inteligente, e a Sylphie não fica feliz em vê-la menosprezando o mestre deles assim. A Luceria diz pra ela não se preocupar com a boca suja, porque todos os demônios falam assim e a Sylphie fica de boa com isso, se for o caso. Então a Luceria pergunta ao Kai sobre a Sylphie e nota que ela parece uma valquíria. A Sophie diz a ela que ela é serva do Kai assim como ela, e que ela está disposta a trabalhar em conjunto. A Luceria sente o mesmo e pede ao Kai alguns núcleos de mana porque está com fome, mas ele a ignora dizendo que ela ainda não fez nada. Então a Sophie avista um slime por perto e a Luceria entra com ar de superioridade para cuidar disso. Ela solta um golpe incrivelmente forte chamado Inferno da Destruição e aniquila aquele slime, e o Kai alimenta com o núcleo depois que ela exige, mas querendo o suficiente para ela e ela pede mais. O Kai diz a ela que não tem nenhum, e ela acha que ele é mesquinho por isso. Então ele pede a ela para mostrar seu outro golpe chamado Sopro Corrosivo. Claro, ele não está feliz em trabalhar mais porque não deu mais núcleos de mana a ela, mas ele promete recompensá-la mais tarde. Depois disso, ela usa o Sopro Corrosivo para eliminar um Goblin, e aquilo praticamente derrete a coisinha, e a Sylphie e o Kai nem conseguem assistir porque é muito nojento. O Kai entrega um núcleo de mana a ela, e a Luceria gosta mais do sabor deste, então ela sugere que eles explorem os andares inferiores para encontrar núcleos mais saborosos de monstros mais fortes. Mas o Kai a impede, dizendo que há mais monstros no terceiro andar. A Luceria não vê problema nisso, e o Kai a informa que os caras garantem novas armas e suprimentos antes de descerem. Ele pergunta se ela conhece essa masmorra, e como ela não conhece, ela concorda em ouvi-lo. Ele diz que eles vão para o terceiro andar amanhã porque ela pode estar cansada hoje. Ela não se sente cansada, mas concorda em ouvi-lo depois que a Sophie diz a ela que ela deve ouvir seu mestre. No dia seguinte, os três descem para o terceiro andar, e vemos que o Kai comprou uma besta como sua nova arma. A Sylphie acha que a arma combina muito bem e o Kai diz a ela que a besta foi muito cara. Mas a Luceria diz que o preço não importa. Então eles avistam dois cães infernais e o Kai mira, mas erra o tiro. Os cães infernais tentam atacá-lo, mas a Sylphie ergue uma barreira e o salva. Então a Luceria os aniquila com o Inferno da Destruição e o Kai alimenta com um núcleo, mas ela não está satisfeita e quer outro. Mas o Kai a ignora porque não terá mais nenhum se ela continuar comendo todos eles. Ela não fica muito feliz com isso, mas o Kai diz que lhe dará um núcleo extra se ela derrubar mais e ele promete a ela. Ela o avisa que o mandará para o inferno se ele quebrar essa promessa e isso o assusta um pouco. Então eles encontram dois javalis selvagens. A Luceria usa o Inferno da Destruição novamente, mas apenas um deles é assado, e o outro ainda avança contra eles. Ela tenta acertá-lo com outro ataque, mas o Kai a impede para que ele possa atirar. Mas um tiro não é suficiente para matar a fera, então isso assusta o Kai e ele cai. A Sophie tenta ajudar com seu raio divino, mas antes que ela possa, ele finaliza o monstro com outro tiro. A Sophie elogia o Kai por isso, mas a Luceria acha que ele agiu como um covarde. O Kai percebe que subiu para o nível 11, e a Luceria pede mais núcleos de mana. Mais tarde, vemos o Kai saindo do local, pensando que não terá lucro se continuar alimentando todos os núcleos para servas. No caminho para fora, ele ouve um grupo de aventureiros conversando e descobre que aquelas três garotas conseguem chegar ao sexto andar sem problemas. A cena corta para o Kai sonhando acordado na aula, pensando que eles também podem chegar ao sexto andar se esforçarem. Ele está todo feliz pensando em explorar mais fundo na masmorra quando seus colegas de classe o acordam. Eles se perguntam como ele pode ser tão despreocupado porque eles não têm pontos suficientes para entrar em suas escolas dos sonhos. Eles descobrem que ele está tranquilo porque ainda não decidiu qual escola vai escolher. A Katsu ouve eles e pergunta ao Kai qual escola ele vai escolher. Mas ele não tem certeza do que dizer, então ele pergunta a ela primeiro. Ela diz que vai para a Academia Oca e pergunta se ele vai se matricular lá também. Como ele não tomou a decisão, ele diz a ela que vai. Ela está animada que eles vão para a escola juntos novamente e ela sai quando uma de suas amigas a chama para ajudar com os folhetos. O Kai está se perguntando do que ela está tão feliz, e sua turma acha que ele é muito alheio para o próprio bem. Então corta para ele de volta no labirinto, e sua galera está matando todos os monstros um por um. Diferente da Sylphie, a Luceria está pedindo mais núcleos ao Kai, e ele não tem escolha a não ser obedecê-la.
A Sylphie não fica muito feliz com isso, mas o Kai não percebe o que ela está sentindo. Ele continua dando mais núcleos para a Luceria, e quando a Sylphie olha para ele pergunta se algo não está certo, mas ela não fala nada. Ele sabe que algo está errado com ela, mas não consegue descobrir o que, então o vemos de volta em sua casa. Ele percebe sua mãe assistindo a um drama na TV, e ele vê uma situação semelhante acontecendo lá, como a que ele está lidando agora. Assistindo ao drama, ele percebe que a Sylphie provavelmente está ansiosa por causa da nova serva, e ele tem medo de que isso leve a um confronto entre suas duas servas, assim como no drama. Ele acha que isso seria uma bagunça, e ele se pergunta como pode consertar isso. Na manhã seguinte, ele encontra Katsuo a caminho da escola, e ela percebe que ele parece muito cansado. Depois de conversar com ele, ela descobre que ele não dormiu nada na noite passada. Ela pergunta se ele teve algum problema e se oferece para ajudar se puder. Ele tenta dizer a verdade, mas decide não dizer. E ele diz a ela que seus dois amigos fizeram amizade com duas garotas que têm personalidades totalmente diferentes e a Quieta não tá gostando daquela com atitude. Eles estão todos tentando descobrir como fazê-la se dar bem, e isso manteve pensando a noite toda. Katsu pergunta se ele falou com a garota Quieta sobre isso, e ela sugere que ele pergunte diretamente à pessoa. Depois vemos o Kai convocar apenas a Sylphie na masmorra desta vez, então ela pergunta sobre a Luceria. Ele diz a ela que quer que as duas conversem sozinhas. Isso faz a Sylphie corar, mas ela não está muito animada com ele querendo falar sobre a Luceria. Ele pergunta se ela não a odeia, e a Sylphie diz a ele que isso não é verdade. No começo, ela achou a Luceria meio assustadora, mas agora ela sabe que a demônio não quis mal. Ela é apenas uma garota legal e gentil, e ela a ama. O Kai pergunta diretamente a ela se ela tem algum problema. E ela o informa que não tem, mas ele continua insistindo para ela se abrir. Ele diz a ela que ela é importante para ele e isso deixa a Sophie completamente sem graça. Então, como ele não desiste, ela finalmente se abre e diz a ele que há uma coisa que tem estado em sua mente. Ela explica que seu mestre é bom demais para Luceria, e ela quer que ele a trate da mesma forma. O Kai parece confuso porque ele não acha que tem tratado elas de forma diferente, mas a Sylphie o informa que a Luceria tem recebido mais núcleos recentemente. Ela mencionou que costumava poder conversar mais com ele antes da Luceria aparecer, e ela quer que ele converse com ela como costumavam fazer. O Kai finalmente percebe que ela está claramente com ciúmes, então ele concorda em dar a ela tantos núcleos quanto a Luceria e conversar mais com ela a partir de agora, e a Sylphie fica muito feliz em ouvir isso. Mais tarde, vemos o Kai já começando a alimentar ambas as garotas com a mesma quantidade de núcleos. Ele também está elogiando a Sylphie por seu ataque matador no monstro que eles acabaram de enfrentar, então a Luceria quer que ele a elogie também, e ele o faz, e isso a faz agir toda convencida. Os três então encontram um javali selvagem, e a Sylphie o derruba direto, subindo de nível no processo. O Kai percebeu que todas as suas estatísticas aumentaram muito, então ela está toda feliz com isso, e a Luceria a parabeniza também. Então eles encontram 3 cães infernais e a Sylphie os aniquila com um único ataque. O Kai fica completamente surpreso que ela consegue derrubar 3 deles de uma vez agora. Então eles enfrentam outro javali selvagem, e a Sylphie defende a todos com uma barreira. O Kai percebe que suas barreiras também são mais duráveis agora, e a Luziris tenta atacar o javali, mas o Kai a impede e cuida disso sozinho. Ele dá mais alguns núcleos para a Sylphie, e a Luziria não fica muito feliz por não ter feito nada. A Sylphie então pergunta algo a ele em voz baixa, mas ele não consegue ouvi-la. Ele pede a ela para falar mais alto, e ela envergonhada pede mais alguns núcleos. Mais tarde ele percebe que subir de nível também aumentou seu apetite mais do que antes, então ele troca seus núcleos por dinheiro. A Hitsugaya percebe que ele tem trazido menos núcleos ultimamente, e ela não está muito feliz com isso. No dia seguinte, a vemos matando slimes no primeiro nível da masmorra. Acontece que ela já matou 25 deles. A Sylphie elogiando ele, mas a Luceria não tá feliz por não poder lutar. O Kai diz que não pode guardar as Mana Cores se ela lutar do lado dele. Ela pergunta por que ele a invocou então, mas a Sylphie diz que só tá feliz em apoiar o mestre assim. O Kai agradece o apoio e isso deixa a Luceria feliz também, mas ela não tá sendo muito honesta com os sentimentos, então ela diz baixinho que vai continuar apoiando ele. Depois disso, ele vende os núcleos de slime e o Hitsugaya pergunta se tem algo errado com ele, porque ele só tem trazido núcleos de slime ultimamente. O Kai diz que só deu vontade de voltar para o primeiro andar por um tempo. O Hitsugaya não entende, porque ele já deveria estar pronto para o quarto andar. Aí a gente vê o Kai fuçando a internet procurando um equipamento irado. Ele pode estar fisicamente pronto para o quarto andar, mas o equipamento dele não está à altura. Ele está pensando em pegar uma armadura nova e achou um terno maneiro feito de nanotubos de carbono. Mas essa parada é cara pra caramba e fora do orçamento dele, então ele percebe que precisa fazer mais grana. A cena volta para ele na masmorra. Ele encontra um slime azul metálico e pensa que isso deve ser graças à habilidade Bênção Divina. Então ele espera conseguir um cartão de servo como drop. Aí a Luceria e a Sylphie cercam o slime, e as duas atacam ele juntas. Esse slime não teve chance depois disso, mas o Kaguya sabe que dropou o orbe mágico em vez de um cartão de servo. Ele explica que usando esse orbe ele pode dominar um feitiço e virar um mago, então ele bate ele no chão para usar. Isso dá a ele uma nova habilidade chamada Bola d'Água, e ele tá super animado para testar, e ele avista um cão infernal para testar. Seu colega diz pra Sylphie jogar a barreira dela e defender todos eles. Aí ele ordena que a Luceria elimine o monstro se ele errar.
A Sylphie levanta a barreira e ele acerta o cão infernal com a bola d'água, mas essa parada não causa dano nenhum no monstro, então a Luceria entra em ação e o elimina antes que ele possa atacar eles. O Kai se sente todo decepcionado vendo quão inútil é a magia dele. A Sylphie tenta animar ele, dizendo que ainda é incrível que ele consiga usar magia. A Wisseri entra na conversa, dizendo que pelo menos ele não vai mais ter que se preocupar em beber água, mas o Kai acha que deveria ter vendido o orbe mágico. À noite a gente vê um Kai cabisbaixo relaxando no parque e a Katz aparece. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali a essa hora, e ele quase conta sobre a nova habilidade mágica dele. Mas ele muda de assunto e começa a falar de um filme ruim que acabou de sair e como foi uma decepção quando ele e o amigo dele foram ver. Eles vão pra casa juntos e o Kai descobre que a Katsu tá vindo da escola preparatória agora. Ele agradece o conselho que ela deu outro dia porque ajudou ele a resolver esse problema. Ela pergunta se a situação era sobre ele em vez dos amigos dele, mas ele diz que não e ela vai pra casa dela. O Kai começa a pensar se ela ficou chateada com ele agora e a gente vê que a Katsu percebeu que ele tá escondendo algo. O Kai se pergunta se ela tá com ciúmes como a Sylphie e mesmo que ele esteja certo, ele acha que isso não pode ser possível. No dia seguinte, o Kai volta pra masmorra pra trabalhar no feitiço de bola d'água. Ele começa devagar atirando uma bola d'água na parede, mas não faz muita coisa além de molhar a parede. O Kai já tá exausto pra caramba só com um feitiço, mas ele continua treinando. Na segunda tentativa, ele dispara a bola d'água o mais rápido que pode, e ele e a Sylphie ficam empolgados com isso. Mas a Luceria nem impressionada, porque depois de só 2 bolas d'água, o Kai tá completamente esgotado e desaba no chão. Ele volta pra casa e apaga assim que bate na cama. Em seus sonhos, o Kai lembra de assistir o pai da Katsu na TV quando era criança, e como isso o fez sonhar em ser um aventureiro como ele. Todo motivado por esse sonho, ele vai pra masmorra no dia seguinte e começa a se esforçar nas suas tacadas de bola d'água de novo. Ele ficou bem mais rápido hoje e dispara um monte de bolas d'água nas paredes da masmorra. Mas eventualmente ele fica sem mana. Ele faz uma pausa rápida para recuperar o fôlego, mas assim que ele se sente melhor, ele volta direto pro treino. Dessa vez, ele começa a brincar com a forma da bola d'água e a transforma num cubo. Ele fica animado com o sucesso e continua experimentando, dando formas diferentes para a bola d'água. Mas aí ele se cansa muito rápido e cai de costas. Enquanto ele sai da masmorra sem pensar, ele tropeça e cai direto nos braços de outro aventureiro. Ele se levanta rápido e pede desculpas, mas essa aventureira madura e gostosa pergunta se ele tá bem. O Kai diz que tá bem e vai embora, mas essa mamãe tá preocupada porque ele não tá com uma boa aparência. A equipe dela, porém, fica impressionada com o esforço dele e entra na masmorra. Mais tarde, o Kai tá apagado na aula e quando o professor o acorda, ele grita direto que vai dar o seu máximo no treino hoje. A turma inteira começa a rir. Durante o intervalo, os amigos dele se aproximam e perguntam do que ele estava falando sobre o treino. O Kai diz que tá praticando uma habilidade crucial pro sucesso dele na masmorra. Mas nesse momento a Katsu aparece. Ela pergunta se ele tá treinando pra masmorra, mas o Kai muda de assunto e diz que tá falando de ensaio de dança. A Katsu fica aliviada e diz pra ele não exagerar. Aí ela diz que quer ver a performance de dança dele um dia e vai embora, deixando o Kai e os rapazes sozinhos. No dia seguinte, o Kai volta pra masmorra pra uma ação de combate de verdade com a bola d'água dele. Ele atira num Goblin com ela, mas em vez de estourar como de costume, a bola d'água fica sólida e entope todas as vias aéreas do Goblin, sufocando o coitado até a morte. A Sylphie e a Luceria elogiam ele por isso, mas aí o Kai percebe que não tá ganhando mais pontos de experiência dos monstros do terceiro andar. Isso significa que é hora deles subirem de nível e descerem pro quarto andar. O Kai acha que precisa de um equipamento irado se ele for encarar o quarto andar, então ele decide finalmente comprar algo que tá na lista de desejos dele há um tempo. No dia seguinte, ele aparece usando um macacão apertado pra caramba. A Sophie acha que ele tá arrasando, mas a Luceria destrói o ego dele chamando ele de sem graça. O Kai diz pra ela que o traje é de ponta e caro porque é feito de nanotubos de carbono que o protegem de muito dano, sendo ainda fino e leve. Ele explica como o traje tem defesa de primeira contra flechas e outros ataques perfurantes, e ele tem uma pulseira amplificadora de magia que vai fazer até os feitiços fracos dele baterem um pouco mais forte, mas ele ainda não testou porque não tem opção pra isso. O Kai começa a mostrar outras coisas que comprou, como uma poção, mas a Luceria arrasta a Sylphie pra longe porque ela tá entediada com a exibição do Kay. Eles eventualmente chegam ao quarto andar, onde a Sylphie sente um monstro enorme e assustador vindo na direção deles. Antes que o Kai possa consultar a enciclopédia de monstros para ver contra o que eles estão lutando, uma barata gigante aparece e as 2 garotas entram em pânico e se agarram uma na outra. Elas começam a disparar feitiços loucamente na barata monstro enquanto correm pela masmorra, e a Kate só tenta acompanhar porque não quer ficar sozinha. Depois que elas se esgotam, a Sylphie e a Luceria dão uma pausa e quase atacam o Kai quando ele vem correndo até elas. A Sophie corre e o abraça, dizendo que estava apavorada, mas a Luceria ainda está fazendo seu papel de tsundere e alegando que não tem medo de insetos insignificantes. A Sophie então pede desculpas ao Kai por deixá-lo para trás e implora para que ele a repreenda. Ele diz que não está bravo porque eles limparam o quarto andar em tempo recorde com a sua selvageria, e ele coletou muitos núcleos de mana de todos os monstros derrotados. A Luceria se recusa a comer os cristais de insetos nojentos, mas ela tá com muita fome para recusar. Acontece que os cristais têm um gosto tão ruim quanto as garotas esperavam. O Kai diz que como eles conseguiram alguns cristais, eles deveriam explorar o quinto andar por um tempo.
A Sophie tem aquele sexto sentido e sente um monstro de areia e um monstro por perto. O Kai mira com a sua besta, mas a primeira flecha erra e a segunda atravessa o monstro de areia, que imediatamente revida e o ataca. O Kai grita o nome da Sylphie, pois ela é rápida, levantando uma barreira para protegê-lo. O Kai percebe que esses dois monstros são imunes a ataques físicos, então ele se volta para a Luceria em busca de apoio, e ela os aniquila com seu ataque de fogo. O Kai pergunta se ela precisa recarregar a mana com os cristais nojentos, mas nem a Luceria nem a Sylphie querem tocar naquela coisa nojenta. Eles continuam explorando o quinto andar, mas parece que não há mais monstros por perto. Nesse momento, a Sylphie avista algo estranho numa parede, mas o Kai não vê nada de especial nisso. A Sophie decide ir com tudo e abrir um buraco na parede com o ataque de raio dela, e caramba, isso abre uma passagem secreta. Eles começam a entrar e o Kai avisa as garotas para tomarem cuidado com quaisquer armadilhas. Mas assim que ele estava dizendo isso, a Luceria diz a ele que é tarde demais pro aviso. Ela pisa bem num gatilho de armadilha e uma flecha é disparada. Mas em vez de acertar a Luceria, acerta o Kai e ele tá no chão se contorcendo de dor. A equipe dele tá toda preocupada, mas felizmente o macacão dele o protege de qualquer dano sério, então ele se recupera em alguns minutos. Eles continuam avançando, mas então a Luceria pisa em outro ladrilho de armadilha. Dessa vez o Kai dá um passo para trás para evitar a flecha, mas é atingido por um raio em vez disso. Surpreendentemente, porém, ele está totalmente bem e se sente um pouco energizado. A Buciria diz para ele parar de deixá-la preocupada, mas quando ele pergunta se ela estava realmente preocupada com ele, ela é toda tsundere e volta ao seu modo usual. Eventualmente, eles se deparam com um portão enorme com uma pintura irada nele, e a Sylphie sente uma presença incrivelmente forte do outro lado. O Kai está pronto para encerrar o dia e ir para casa, mas as duas garotas não o deixam escapar tão facilmente. Ele tenta abrir o portão, mas essa coisa não se move. Então a Sylphie simplesmente dispara seu ataque de raio nele, e o Kai sinceramente espera não ser acusado de destruição de propriedade da masmorra. Eles entram e dão de cara com dois monstros irados. Um é um ogro vermelho e o outro é um slime massivo. O Kai não vai recuar agora que chegaram tão longe, então ele diz para as garotas focarem em derrubar o ogro vermelho primeiro. Elas disparam seus ataques de raio e fogo, mas o ogro mal se mexe porque é imune a dano de habilidade. Mas então o ogro avança contra elas, mas a habilidade de barreira da Sylphie bloqueia seu ataque. O Kai diz para a Viseria cuidar do slime enquanto ele atira no ogro vermelho com a sua besta. Cada flecha que ele dispara diminui a vida do ogre, mas então ele fica sem flechas. O ogro irritado começa a bater na barreira e, enquanto isso, a Luceria está lutando para lidar com o slime gigante sozinha. Como último recurso, o Kai decide confiar na sua bola d'água. Ele conjura uma bola d'água, mas ela congela por causa do efeito da pulseira. Ele atira a bola de gelo no ogro vermelho, diminuindo lentamente sua vida. Mas então ele percebe que sua mana está acabando. Então o Kai fica esperto e molda suas bolas de gelo em pingentes afiados que causam um impacto maior contra o ogro vermelho. Com os últimos 3 tiros em seu arsenal, o Kai derruba o ogro vermelho e agora só resta o slime. O slime está prestes a acertar a Luceria, mas o Kai pula e a defende com seu escudo. Ele segura o slime e diz para Sylphie se preparar para o seu ataque de lança divina. Mas caramba, o seu equipamento de escudo começa a derreter. Mas a Sylphie avança contra o slime com sua lança divina e o atravessa. Mas mesmo assim, não causa muito dano no monstro. O Kai está pronto para jogar a toalha, mas então ele se lembra de seu herói e avança, desviando dos ataques do slime. E então ele tira seu confiável spray de insetos porque, gigante ou não, aquele monstro ainda é um slime. A vida do slime continua caindo e a Sylphie protege o Kai com sua barreira mágica. O Kai acaba as 2 primeiras garrafas, então ele cava na bolsa e tira 2 sprays de insetos extra fortes. Ele os libera todos no slime e finalmente a vida do slime chega a 0 e ele morre. As garotas abraçam o Kai animadamente, mas acabam machucando o ombro ferido dele. Sem problemas, porque ele conserta isso usando uma poção de cura. Logo depois disso, a Luceria sobe de nível, e então o Kai verifica suas estatísticas e descobre que ele também subiu muito de nível. Ele não perde tempo e começa a coletar núcleos de mana. Ele se depara com o núcleo vermelho do Ober, que ele sabe que renderá um bom dinheiro. Quando ele vai procurar o núcleo do slime, em vez disso ele encontra uma espada mágica de raridade rara. A coisa parece mais uma faca de bife do que uma espada mágica. Mais tarde, o Kai leva o núcleo de mana do ogro vermelho para o Hitsugaya, que está curiosa sobre onde ele o encontrou. Ele conta a ela sobre a masmorra escondida no 5º andar e como ele chutou a bunda do chefe. Hitsugaya diz que eles precisam conferir essa masmorra rápido e informa a Kaia que o núcleo de mana vermelho vale muito dinheiro. A Kaia fica animada ao ouvir essa notícia e com outra boa notícia, Hitsugaya o convida para participar de um evento na próxima semana. Eles vão encarar o 7º andar em grupo. Na semana seguinte, o Kai vai ao evento e esbarra nas 3 garotas do outro dia. A terceira líder, Eiri, se apresenta e a garota gata rosa se chama Miko, enquanto a última é Hikari. O Kai se apresenta e sabe que todos eles estarão na mesma equipe. Enquanto isso, a Katsu tem um sonho sobre o passado, onde ela vê seu pai indo para a masmorra. Ela pede para ele voltar o mais rápido possível, e ele promete que voltará cedo para que possam jantar juntos. Ele então sai, e é quando a Katsu acorda. Ela decide ir para a casa da amiga para estudar.
Ao sair de casa, ela começa a se perguntar se o Kai está ocupado com o treino de dança ou de musculação hoje. Aí cortamos para a cena onde todos os participantes do evento estão se alinhando para serem teletransportados. A equipe do Kai está de mãos dadas, parada no círculo de teletransporte, então bum, eles estão no 6º andar. O Kai fica super aliviado por terem chegado em segurança. Ele diz aos outros que é só a 2ª vez que usa o portal, então estava bem nervoso. Ele explica que a primeira vez que usou foi quando viajou do andar para o térreo ontem. Ele descobre que é a mesma coisa para eles, e que eles também estão nervosos. Logo eles encontram um membro da equipe que os guia para as escadas que levam ao 7º andar. O membro da equipe os informa que o evento de hoje está programado para durar 3 horas. Ao se aproximarem das escadas, eles notam uma loja de conveniência. A Eri pergunta ao Kai se ele quer comprar alguma coisa, então o Kai acha super conveniente ter uma loja na masmorra e decide pegar alguns refis para seu spray de pesticida. Seus companheiros de equipe notam que ele está carregando muita bagagem, mas o Kai acha estranho que eles estejam viajando tão leves e eles explicam que é porque tem bolsas mágicas. O Kai fica chocado porque bolsas mágicas custam o preço de uma mansão. Eles contam que os pais compraram as bolsas para eles, e o Kai percebe que todos vêm de famílias ricas. A Eri então pergunta ao Kai se ele tem o equipamento adequado com ele. Envergonhado, ele admite que começou com coisas pequenas e está progredindo aos poucos, comprando tudo com o dinheiro que ganhou vendendo núcleos mágicos. A Mako aponta que ele está usando apenas um traje apertado, e a Hikari a repreende, dizendo que não é legal ser tão direta. Todos eles então se equipam e vão para o 7º andar. Enquanto exploram o andar, eles conversam e o Kai descobre que principalmente monstros do tipo Golem aparecem neste nível. Ouvindo isso, ele percebe que seus companheiros de equipe devem ter feito algum reconhecimento neste andar, então eles explicam que explorar a área é essencial para vencer qualquer jogo. O Kai concorda, mas também sabe que isso é muito mais sério do que apenas um jogo. De repente, eles notam algumas sombras se aproximando deles e rapidamente se preparam. No entanto, logo percebem que são apenas os membros da equipe que estão limpando a masmorra. Os membros da equipe dizem a eles para darem o seu melhor no evento e seguem em frente. O Kai diz a todos que está no nível 16 e se pergunta em que níveis eles estão. A Eri responde, eu estou no nível 18, e a Hikari e a Miko dizem que estão no nível 15. A Miko também menciona que a Hikari tem 75 de MP, o que surpreende o Kai, já que ele tem apenas metade disso, então ele a acha incrível. Eles então encontram um golem de pedra. A Eri ordena que a Hikari se prepare para usar sua magia e diz a Miko para proteger a Hikari enquanto ela luta contra o golem. O Kai pergunta o que ele deve fazer e a Eri diz para ele vigiar as costas dela. A Eri ataca o golem e consegue derrotá-lo sozinha, e o Kai acha isso impressionante. Eles então encontram um golem de bronze, então a Hikari usa um feitiço chamado Onda Terrestre para prendê-lo em um pântano, e a Miko invoca seu servo Snatch, que desvia dos ataques do golem e acerta um feitiço de vento nele. A Hikari então usa um feitiço de bola de fogo no monstro, e a Eri o finaliza com sua lança. O Kai fica maravilhado com o trabalho em equipe deles, então ele nota um monstro atrás da Miko e da Hikari, então elas se viram para ver um golem de ferro. O Kai o ataca com sua besta, mas não tem efeito. A Eri impede o monstro de atacar a Miko e a Hikari, mas a pele do golem é muito dura para que seu ataque cause algum dano real. A Hikari usa sua bola de fogo no monstro e a Miko o ataca com Snatch, mas nenhum de seus ataques tem efeito e o monstro fere Snatch. Vendo isso, o Kai pensa que precisa invocar Sylphie ou Luceria, mas ele deixa cair a faca de prato de sua bolsa e se lembra de ter lido sobre essa espada mágica online. Ele aprendeu que ela pode causar qualquer dano que o usuário imaginar, então o Kai decide que precisa se imaginar derrotando o monstro. Ele diz a Hikari para usar Earthwave para prender o monstro. Ela faz isso, e o monstro fica preso. Ele então pede a ele para distrair o monstro, e ela lança uma barragem de ataques. O Kai então ataca o monstro por trás com uma espada mágica, imaginando explodindo, e o monstro realmente explode. E os outros notam que o Kai está com a espada mágica, Bowserhead. Mais tarde, eles estão sentados em um café discutindo sua exploração da masmorra. Eles falam sobre a espada do Kai, e o Kai explica que a conseguiu como um item drop outro dia e está feliz que funcionou, já que foi a primeira vez que a usou. O Kai pergunta a Mako como o Snatch está, e fica aliviado ao saber que ele está bem. O Kai menciona que foi a primeira vez que viu um carbúnculo e que nunca o viu nem em um vídeo antes. A Meiko explica que servos não podem ser capturados em câmera, e a Eri pergunta ao Kai se ele já viu algum deles em vídeo. O Kai percebe que não viu, o que explica por que os oficiais da guilda nunca perguntam a ele sobre Sylphie e Luceria. Ele se pergunta se eles são os únicos que sabem sobre Snatch. A Mako esclarece que pegou Snatch em um leilão e o registrou na guilda, então todo mundo sabe sobre ele. A Mako sugere que todos coloquem chaveiros combinando em suas bolsas mágicas para comemorar a participação no evento, e todos concordam. Depois, a Eri pede ao Kai para se juntar à festa deles como membro permanente, explicando que existem portais de transferência a cada 5 andares, e o objetivo atual deles é alcançar o portal de transferência no 11º andar. O Kai gosta da ideia, mas insiste que ele é apenas um explorador comum e não tão especial quanto eles. Eles o tranquilizam, dizendo que se sentem mais seguros com ele por perto. Eles perguntam se ele tem mais alguém em mente para uma festa, lembrando Kai de Sophie e Luceria. O Kai se preocupa que se descobrirem que ele está trazendo 2 garotinhas para a masmorra, ele possa ser denunciado. Ele pede um tempo para considerar. A Mako se pergunta se ele não gosta da festa deles, mas ele assegura que precisa consultar alguém primeiro e dará uma resposta depois.
Eles entendem e a Eri pede para ele contatá-la assim que decidir. Ele concorda e a cena muda para ele retornando à masmorra. Lá dentro ele invoca seus servos, que estão chateados por ele não os ter invocado antes. O Kai explica que está considerando formar uma festa com outros, mas seus servos estão infelizes e não conseguem acreditar que essa é a primeira coisa que ele menciona depois de vê-los. Ele diz a eles que não os abandonou, explicando que tinha negócios a resolver e não podia invocá-los de manhã. Ele tenta discutir a festa novamente, mas eles insistem que os três estão bem como estão. O Kai persiste, mas Sylphie diz firmemente para ele encerrar a conversa ali. Luceria fica toda brava com ele por sempre chamá-la pelo nome completo, e Kay não tem ideia do que mais chamá-la. Ela aponta que ele chama Sylphie pelo apelido, Silly. Então ele percebe que desta vez, Luceria é quem está com ciúmes. Ele sugere alguns apelidos para ela, mas ela gosta de Luz. Menciona que Kai terá que chamá-la assim de agora em diante, e ele concorda. Os dois então vão explorar a masmorra, e Kai afirma que eles ainda não resolveram a questão da festa, mas eles o ignoram. No dia seguinte, indo para a escola, Katsu pergunta a Kai se ele praticou dança no fim de semana ou se fez treinamento de força, e Kai afirma que está fazendo ambos. Ela fica feliz em ouvir isso e pergunta se ele gostaria de sair para fazer compras com ela no próximo sábado, e ele timidamente concorda. Katsu então nota uma amiga sua à frente e caminha o resto do caminho com ela. Kai também encontra seus amigos no caminho e eles ouviram sobre o passeio de compras, então eles se perguntam se eles vão ao encontro. O Kai não acha que Katsu estaria interessada em sair com ele, e seus amigos ficam desapontados ao ver o quão sem noção ele é. Eles então perguntam sobre o evento e se ele fez parceria com um velho, mas ele informa que entrou em uma festa de 3 garotas, uma 2 anos mais velha que ele, outra da mesma idade que ele, e a última 1 ano mais nova. Ouvindo isso, seus amigos se perguntam se a masmorra é um lugar mais divertido do que esperavam, e eles pensam em voltar para lá também. A cena então corta para sábado e Kai busca Katsu em sua casa, e eles vão para a estação de metrô. Lá, ele nota uma transmissão do programa de TV da masmorra. Assistindo, descobrimos que núcleos mágicos são recursos valiosos e podem ser trocados por dinheiro. Eles ainda não descobriram como usá-los, mas estão cheios de uma energia desconhecida que pode ser útil no futuro. Vendo isso, Katsu pensa que Kai está realmente interessado em masmorras e ela diz a ele para esquecer isso por hoje e focar em seu passeio de compras, e ele concorda. Enquanto andam pela cidade, Katsu se pergunta quando foi a última vez que os dois saíram assim. Kai então pensa em quando eram pequenos e se lembra do pai deles levando-os a todos os tipos de lugares. Katsu se lembra de suas viagens de acampamento e noites de cinema e sugere que eles assistam um filme da próxima vez, ao que Kai concorda. Eles então vão às lojas para fazer algumas compras. Katsu experimenta algumas roupas e Kai elogia todas elas. Finalmente ela pergunta qual ele mais gosta e ele escolhe a que ela está usando. Depois eles vão para o parque, onde Katsu avista alguns barcos e sugere que deem uma volta. Enquanto remam, Katsu nota alguns peixes bonitos na água, mas Kai pensa que ela é ainda mais bonita. Ele vê casais em outros barcos e pensa que eles também devem parecer um casal, mas então rapidamente descarta o pensamento, lembrando a si mesmo que eles estão apenas saindo. Katsu nota que Kai parece um pouco mais musculoso do que o normal e acha que seu treinamento de força está dando resultado. Kai concorda e ela diz que eles deveriam ter mais passeios como este. A cena então corta para eles tomando suco, ambos aproveitando seus sabores. Katsu pergunta se Kai quer experimentar o sabor dela e Kai concorda, oferecendo a ela um gole de seu copo. Depois de provar o sabor dela, ele acha que é muito bom. Katsu hesita por um momento, pensando nisso como um beijo indireto, mas então vai em frente e também gosta. Eles vão para a estação de metrô e avistam um anúncio sobre a masmorra. Katsu então vê um pai segurando sua filha e diz a Kai que ela quer visitar outro lugar. Ela o leva ao parque temático da masmorra, e ele se pergunta se ela quer entrar, já que o desfile e os fogos de artifício estão prestes a começar. Mas ela apenas pergunta se o prédio da masmorra fica dentro do parque, explicando que é onde o pai dela está. Descobrimos que ela sonhava com a última vez que viu o pai, que prometeu jantar com ela, mas nunca voltou para casa, e ela questiona por que ele entra na masmorra. Então ela diz a Kai que se divertiu muito hoje, e sugere que eles voltem para casa agora. Kai sabe que ela está preocupada com o pai dela, mas ele está determinado a provar que pode ser um herói, assim como o pai dela. Na próxima vez que Kai entra na masmorra, ele começa a misturar suas diferentes habilidades. Ele cobre sua espada mágica Balzard com bola de água, e mesmo que Luceria esteja cética, acaba sendo uma vitória. E usando-a, Kai derruba um golem de pedra com um único golpe. Ele está animado e Sylphie bate palmas para ele, dizendo a Muziria que seu mestre está ficando forte muito rápido. Muziria rebate, dizendo que deve ser por causa de uma mulher, o que deixa Kai confuso. Ele pergunta por que ela pensa isso, e ela diz que é apenas sua intuição. Vendo-o todo nervoso e culpado, Sophie pergunta se o motivo pelo qual ele quis entrar em uma festa outro dia também foi por causa de uma mulher. Kai não sabe o que dizer no início, mas acaba confessando que uma festa de 3 garotas o convidou. Sophie se sente um pouco insegura ao ouvir isso, mas Luceria acha que ele não quer gastar mais manacores com elas. Ela está prestes a atacá-lo por tratá-las assim, mas quando Kai promete continuar alimentando-as com manacores, Luceria o perdoa facilmente. Kai diz que não vai entrar na festa, mas Sylphie de repente diz para ele ir em frente. Ela diz que se seu mestre decidir entrar em outra festa, ela quer apoiá-lo e Luceria concorda, desde que ela receba suas manacores. Sylphie então pede a Kai para pelo menos explicar por que ele quer fazer festa com outra pessoa.
Ele responde que quer ficar mais forte lutando ao lado de outros humanos. Caso contrário, ele nunca alcançará Sylph e Luceria. As garotas concordam com as razões dele e Kai promete que só fará festa com a equipe do Ares para que ainda possam sair em outros dias. À noite, Kai percebe que conseguir permissão de um anjo e um demônio foi mais fácil do que ligar para uma garota. Ele está olhando para o telefone, muito envergonhado para ligar para a Eri e dizer que concordou em entrar na equipe, mas de repente Katsu liga. Ele atende em pânico, e Katsu diz que só quer conversar sem motivo específico. Kai fica feliz em ajudar, mas primeiro pergunta se ela conhece alguma maneira de reduzir o nervosismo. Ela pergunta por quê, e Kai usa seus amigos como desculpa, dizendo que eles querem chamá-la de garota, mas estão muito nervosos com isso. Katsu começa a contar a história de como ela estava muito nervosa para tocar piano no palco. Seu velho literalmente colou um sorriso em seu rosto, e isso fez maravilhas por seus nervos. Kai diz que vai tentar, e então Katsu deseja boa noite e desliga. Kai fica se perguntando o que ela queria conversar em primeiro lugar, mas não pensa muito nisso, e ele liga para Eri, que está treinando duro no dojo de sua família. Ela estava esperando a ligação dele e o aborda sobre se juntar à equipe deles. Kai concorda, mas ele só pode aparecer nos fins de semana, e Eri diz que isso é perfeito, já que eles só vão à masmorra nos fins de semana. No próximo sábado, Kai se junta à equipe e mergulha de volta na masmorra no 7º andar. Então uma gangue de golems de pedra aparece procurando briga, então Kai se adianta, dizendo a Hikari e Miko para o apoiarem. Hikari usa magia de terra para prender alguns golems, enquanto Miko traz seu ajudante, Snatch, para manter o terceiro ocupado. Kai aproveita o momento, turbina sua espada mágica com uma bola d'água, transformando-a em uma espada de gelo, e derruba um golem com um único golpe. Outro golem tenta atacar, mas Kai desvia e o elimina com um golpe também. Enquanto isso, o servo de Meko fatia um golem com lâminas de vento e Eri derruba outro. As garotas ficam curiosas sobre quando Kai aprendeu magia e por que sua bola d'água parece uma espada. Ele diz que só sabe um feitiço de água e tem experimentado. Ele diz que sua lâmina de gelo e suas habilidades de comando foram impressionantes, e ela não acredita que seja a primeira vez que ele luta em grupo. Então, para evitar mais perguntas, Kai elogia as habilidades de combate de Eri, e ela diz que pratica desde criança. De repente, o estômago de Kai ronca e ele pede uma pausa para o almoço. Para sua surpresa, elas tiram uma cozinha inteira de suas bolsas mágicas e preparam peixe frito e bifes grelhados na maldita masmorra. Quando Kai chega em casa naquela noite, ele pensa que Eri e suas amigas têm riqueza geracional que ele só pode sonhar. Mas, mais importante, Eri tem planos de explorar o 8º andar no dia seguinte. O 8º andar tem monstros aquáticos e terreno baseado em água. Então Kai compra um colete salva-vidas de última geração porque ele não sabe nadar. Logo eles chegam ao 8º andar e Snatch detecta um monstro espreitando em uma piscina de água. Uma salamandra emerge da piscina e cospe ácido em Kai, derretendo instantaneamente seu caro colete salva-vidas. Ele surta e exige que o monstro reembolse pelo colete salva-vidas, mas ele cospe mais ácido nele, e ele só consegue desviar. Nesse momento, Meko derruba com a besta que Kai emprestou a ela, já que ele não ia mais usá-la. Ele pergunta se ela praticou antes, e ela responde que apenas segurou uma besta pela primeira vez na vida, mas conseguiu um tiro na cabeça em sua primeira tentativa. Logo depois, eles encontram mais monstros com tema de água e passam a maior parte do tempo fugindo. Então, o monstro Lula joga Kai em um lago e ele se debate porque não sabe nadar. Airi diz a ele para parar de ser um medroso porque a água não é nada funda. Enquanto ele lida com seu constrangimento, Hikari já assoa Lula. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros atuns voadores que saltam da água para atacá-los. Kai os ataca com sua Manic Gun, enquanto as garotas usam suas armas para dizimar os monstros peixes. Kai logo fica sem munição e nota com que facilidade Eri está cortando monstros com sua lâmina de cabo longo. Então ele molda sua espada de gelo em uma arma semelhante e começa a derrubar os monstros peixes, mas cada golpe consome uma boa parte de sua mana. As garotas também o notam cortando os monstros com facilidade, mas assim que Kai termina, ele fica completamente sem mana e desmaia. Quando ele acorda, ele se encontra no colo de Ares e se levanta rapidamente, pedindo desculpas pelo incômodo e garantindo que ele está bem. Para sua surpresa, seu MP está cheio, e Eri revela que lhe deu uma poção de mana enquanto ele estava inconsciente. Kai diz que deve ter sido caro, mas ela diz para ele não se preocupar porque eles são membros do grupo. Eri então menciona seu estilo de luta e ele responde que o baseou no estilo dela. Antes que possam discutir mais, Snatch alerta a todos sobre um monstro muito poderoso. Todos ficam em guarda e então, um enorme monstro dinossauro emerge da água. Kai entra em pânico dizendo que dinossauros são monstros de alto nível encontrados apenas em andares mais profundos. Kai e as garotas tentam fugir, mas o dino segue. Devido ao seu imenso peso, o chão desmorona, bloqueando sua saída. Percebendo que não tem saída, Kai diz a todos que precisam lutar para sobreviver. Diz a Miko e Hikari para atingirem o dino à distância, e pede a Eri para atacar enquanto ele o distrai. A magia de terra de Hikari e as lâminas de vento de Snatch não fazem nada, e mesmo que Kai o arranhe com sua lâmina de gelo, mal arranha a maldita coisa. O dino fica irritado e vai atrás dele para fazê-lo correr. Isso dá a Eri a chance perfeita de atacar. Então ela pula na cabeça do Dynavitz e o apunhala com sua lança. Mas não é o suficiente. Então o monstro a joga para longe, e enquanto Kai verifica Eri, ela murmura sobre se tornar uma heroína, mas desmaia ao alcançar sua arma.
Kai pensa em chamar Sylphie e Luceria, mas decide que não seria a melhor ideia revelá-las aos outros. Então ele vê o monstro indo atrás de Hikari e Miko, e percebe que não pode hesitar. Ele saca as cartas de servo e invoca suas garotas. Então uma tempestade selvagem de energia divina e demoníaca se levanta antes que Sylphie e Luceria apareçam, deixando todos maravilhados. Até Ari abre os olhos a tempo de ver Sylphie e Luceria aparecerem. Kai pede desculpas por chamá-las com pouco aviso e pede para elas derrubarem o Dino. Elas usam seus ataques de raio e fogo e derrubam o Dino em segundos. Assim que a luta termina, Sylphie corre para Kai, perguntando se ele está machucado. Ele diz que está bem e então Luceria se adianta, provocando que Kai estava atrás de mulheres no final. Mas de repente Miko pula em Sylphie, maravilhada por nunca ter visto ninguém tão fofo quanto ela antes. Ela pergunta se Sylphie é um anjo de verdade, enquanto Hikari agradece a Luceria por salvá-las e se encanta com a fofa Loli demônio. Luceria tenta se manter fria, mas não resiste ao olhar suplicante de Hikari para abraçá-la, então Luceria a deixa chegar perto. Até Eri fica encantada com a fofura delas. Mas ela se contém e pergunta a Kai se essas garotas são suas servas, e ele confirma que são. Mais tarde eles saem da masmorra, e os pais de Hikari vêm buscá-la e a Miko. Assim que ficam sozinhos, Kai se lembra de Eri tentando voltar para a luta, mesmo depois de ser nocauteada, dizendo que quer ser uma heroína. Ele pergunta se eles podem conversar sobre isso, e descobre que o pai dela a inspirou a ser uma heroína, que enfrenta grandes desafios e salva a todos. Então Kai pensa que ele e Eri são iguais. Depois disso, ela o convida para um evento de campus aberto na universidade dela no próximo fim de semana. Kai fala sobre isso com seus amigos porque ele vai para uma escola prestigiada. Eles dizem para convidarem Katsu em vez dele, já que ela também está interessada naquela universidade. E eles podem chamar de segundo encontro. Kai entra em pânico ao ouvir isso, mas Katsu ouve seu nome e traz sua amiga junto, perguntando se estavam falando dela pelas costas. Kai tenta negar, mas seus amigos o empurram para frente. Ele usa a técnica de remoção de nervosismo antes de contar a Katsu sobre o evento de campus aberto. Acontece que Katsu já estava planejando ir e queria Kai com ela desde o início. No fim de semana seguinte, ela usa o vestido que Kai escolheu para ela no encontro anterior para o evento de campus aberto. Quando Kai vê Katsu, ele não pode deixar de pensar que ela está fofa. Eles então vão para a Okai Academy, e no momento seguinte eles estão no trem. Kai está sentado um pouco longe de Katsu, mas rapidamente se aproxima quando ela diz para ele. Ela então agradece por convidá-la para o campus aberto, mas Kai, tentando se fazer de indiferente, diz que não é grande coisa, já que ele já estava planejando ir de qualquer maneira. Katsu menciona que ela gosta mais quando os dois estão juntos, e Kai não pode deixar de concordar. Por um momento parece um encontro, mas ele rapidamente se controla e se lembra de que eles estão apenas visitando a academia. Katsu, cheia de empolgação, fala sobre o quanto ela está ansiosa para ver a Academia Oka. Acontece que Shinji e Hayato também estão no trem, igualmente animados. Kai, um pouco surpreso, pergunta por que eles estão indo junto, já que seus planos envolvem escolas diferentes. Eles explicam casualmente que só queriam experimentar um campus aberto, garantindo a ele que não tem intenção de serem um terceiro elemento entre os dois, mas Kai ignora as observações deles, focando em Katsu em vez disso. Enquanto continuam a viagem, Kai avista um pôster sobre a masmorra no trem, e Katsu então percebe seu interesse e pergunta se ele está chateado por perder a masmorra. Com um movimento suave, ele diz a ela que ir ao campus aberto com ela é muito melhor do que qualquer masmorra. Então Katsu sorri e sugere que eles esqueçam a masmorra por hoje, e logo depois eles chegam à Uka Academy. O grandioso campus os impressiona imediatamente e um olhar é suficiente para dizer que é aqui que a elite se reúne. Katsu sugere ir à recepção, e no caminho eles passam por algumas lindas árvores de cerejeira. Katsu imagina os dois andando juntos sob essas cerejeiras na próxima primavera, e Kai não pode deixar de imaginar o mesmo. Perdido em seus devaneios, Kai começa a se distrair, mas Katsu rapidamente o traz de volta à realidade. Percebendo que ele está se adiantando, Kai decide focar em estudar muito e passar nos exames para realizar seu sonho. Ele se lembra de que mesmo que ambos entrem na academia, eles seriam apenas colegas de classe, e com isso, ele afasta suas fantasias. Após chegar à recepção, Kai avista Eri, que parece ansiosa para conhecê-lo melhor. Ela casualmente pergunta se ele trouxe seus amigos, mas antes que Kai possa terminar de apresentá-los, seus amigos, subitamente energizados pela visão de uma garota bonita, entram para se apresentar com um charme árabe que raramente mostram. Ele então pergunta se a garota com ele é sua namorada, mas Kai rapidamente esclarece que Katsu é apenas sua amiga de infância e vizinha. Ele diz a eles para explorarem o campo sozinhos por um tempo e menciona que lhes dará um tour adequado assim que estiver livre de seus deveres. Ao saírem, Eri se sente estranhamente aliviada por Katsu não ser namorada de K, embora ela não tenha certeza do porquê. Enquanto vagam pelo prédio da academia, Katsu, sempre curiosa, pergunta a Kai como ele e Eri se conheceram. Kai explica que eles se cruzaram na masmorra, e a temperatura parece cair quando Katsu o olha friamente. A atmosfera fica ainda mais gélida quando Kai, sem pensar, menciona que foi Eri quem o alertou sobre o campus aberto. Katsu, tentando manter a calma, gira a situação positivamente, dizendo que eles deveriam ser gratos a ele por lhes dar a oportunidade de virem aqui juntos. Ela lembra Kai de sua promessa de não falar sobre a masmorra hoje, e embora seu tom seja calmo, a raiva subjacente é difícil de ignorar.
Sentindo a tensão, os amigos de Kai rapidamente o puxam para o lado, longe de Katsu. Eles perguntam se Eri é a pessoa que ele mencionou quando falou sobre formar um grupo, e quando ele confirma, eles não podem deixar de sentir uma pontada de inveja, lamentando que desistiram de ser exploradores. Deixando de lado o ciúme, eles aconselham Kai a ter cuidado com o que diz perto de Katsu, considerando quão preocupada ela está com suas aventuras na masmorra. Kai concorda com a cabeça e o grupo continua seu tour. Eles se dirigem ao auditório e ficam imediatamente impressionados com quão maior ele é em comparação com suas escolas. Katsu aponta o quadro elétrico e menciona que os alunos aqui até usam tablets para suas aulas. Impressionados, eles também notam o grande número de clubes disponíveis na academia. Kai avista um Dea por perto e, sendo o nerd de masmorras que é, começa a compará-lo com o que eles têm, mas seus amigos rapidamente o calam. Depois de conferir mais alguns lugares, eles vão para o jardim. A atmosfera pacífica os conquista e os amigos de Kei começam a pensar que esta academia é incrível. É uma pena que suas notas não sejam boas o suficiente para entrar. Mas Kai, o otimista, diz que terá que estudar mais se quiser chegar aqui. Seus amigos, no entanto, estão mais preocupados com como ele vai pagar a mensalidade. Kai começa a mencionar ganhar dinheiro explorando masmorras, mas se contém, já que Katsu está lá, e em vez disso diz que arranjará um emprego de meio período. Os quatro tiram um momento para relaxar, e Katsu casualmente menciona como seria bom fazer pausas assim juntos entre as aulas. Kai concorda, deixando sua mente divagar em um devaneio sobre isso, até Miko e Hikari aparecerem, tirando-o de seu devaneio. Elas dizem que Eri mencionou que ele estava aqui, e mais uma vez seus amigos, sempre charmosos, mudam para o modo digno ao verem as garotas. Miko e Hikari vendo Katsu como a namorada de Tsuchisuke, mas ele rapidamente esclarece isso, assim como fez com Eri. Kai se lembra de que Meiko ainda é do segundo ano e Hikari do primeiro, o que o faz se perguntar por que elas já estão visitando uma faculdade. Hikari diz que queria conferir enquanto podia, pois é uma boa oportunidade, embora Kai não entenda bem o que ela está insinuando. Katsu então pergunta como elas conhecem Kai, e antes que ele sequer pense em uma resposta, as garotas revelam descaradamente que estão em um grupo de masmorra com ele. O humor de Katsu esfria instantaneamente, mas felizmente ele chega bem a tempo de quebrar a tensão. Ela sugere que todos vão para o refeitório comer algo, e todos concordam ansiosamente. A cena muda para eles no refeitório e todos ficam impressionados com o incrível cardápio. Ari aponta que, por ser um refeitório escolar, a comida é surpreendentemente acessível. Eles ficam maravilhados e mergulham em suas refeições, amando cada mordida. É revelado que esta é a primeira vez que as garotas ricas comem em um refeitório e realmente gostam da experiência. Então, quando Katsu vai pegar um refil, Kai se oferece para fazer isso por ela. Mas ela sugere que peguem o suficiente para todos, então os dois vão juntos. Enquanto isso, Hayato pergunta às garotas se elas já encontraram um instrutor chamado Onigawara durante o treinamento de explorador. Elas se lembram de tê-lo conhecido e todas concordam que o odiavam porque ele era muito rigoroso. O garoto não concorda, e Hayato começa a imitar o comportamento de Onigera, o que arranca uma risada de Hikari, que acha que ele acertou a imitação. Sentindo-se presunçoso após o elogio, Hayato continua a imitação, mas as garotas rapidamente perdem o interesse. Sentindo a mudança de humor, Eri muda de assunto, dizendo que isso a lembra de seu treinamento de explorador, particularmente quando Onigawara a repreendeu durante o treinamento de Dea. Meiko se pergunta se Shinji e Hayato também são exploradores, e eles admitem que são, embora apenas tecnicamente, já que completaram o treinamento, mas não seguiram adiante. O Hayato comentou que as aulas eram tão longas que o Shinji vivia cochilando, mas o Shinji logo rebateu que o Hayato não era muito diferente. O Hayato explicou que era por isso que eles não sabiam que os itens de masmorra só funcionavam num raio de 3 km. Ele contou como uma vez tentou usar poções depois de se machucar numa corrida, só para acabar desperdiçando todas. A Eri explicou que era por isso que um parque temático foi montado nesse raio de 3 km, e mencionou que toda a fabricação e pesquisa de itens e poções acontecem nessa área. Ela acrescentou que existem um monte de regras e é difícil acompanhar todas, com os garotos concordando com a cabeça. O Shinji e o Hayato disseram que pelo menos o parque de diversões é legal, e a Ari concordou, acrescentando que a equipe da masmorra faz um trabalho incrível gerenciando o parque. Ela até revelou que escreveu um relatório sobre isso uma vez. Os garotos começaram a conversar sobre como as masmorras são incríveis e a Katsu ouviu, já que ela estava bem atrás deles. Ela e a Kai então distribuíram bebidas para todos e ela não pôde deixar de se perguntar por que as pessoas são tão obcecadas em explorar masmorras. Depois eles continuaram o passeio e foram ver a piscina. O Kai mencionou que a piscina é aquecida, então dá pra nadar mesmo no inverno. A vista da piscina o fez lembrar de quando a Katsu salvou de se afogar quando eram crianças. A Meiko ouviu isso e percebeu que o Kai ainda não sabe nadar, e a Hikari sentiu uma estranha pontada no peito ao vê-lo tão perto da Katsu. A Meiko não fazia ideia do que estava acontecendo e perguntou a Hikari sobre isso, e a Hikari admitiu que era uma sensação estranha e desconhecida. Eles foram para o campo de futebol e a Hikari tropeçou na escada, mas o Kai estava lá para pegá-la, deixando-a corada nos braços dele. Ela agradeceu e a Eri fez um elogio sobre os reflexos rápidos do Kai. A Miko, não querendo que as coisas ficassem muito estranhas, lembrou o Kai de colocar a Hikari no chão, o que ele fez eventualmente.
Nesse momento, um jogador de futebol acidentalmente chutou uma bola na cara da Miko, mas o Kai, canalizando seu lado macho alfa, interveio e a salvou. Tanto a Miko quanto a Hikari ficaram suspirando, com o coração acelerado. Os amigos do Yunkei não puderam deixar de pensar que ele é bem legal, e a Eri sugeriu que eles fossem para o dojo em seguida. No dojo, a Eri teve um momento de autorreflexão, perguntando-se por que os convidou ali quando não fazia parte do plano. Mas ficou claro, ela só queria impressionar o Kai. Então ela mostrou suas habilidades com uma lança, e depois que ela terminou, todos aplaudiram, cobrindo-a de elogios. A Eri, no entanto, só se importava com o que o Kai pensava, e ela percebeu por que queria se exibir em primeiro lugar. Enquanto o dia terminava, o Kai e seus amigos se preparavam para deixar a academia. A Eri e as outras garotas trocaram contatos com a Katsu, oferecendo ajuda se ela tivesse alguma dúvida sobre a academia. O Shinji e o Hayato, não querendo ficar de fora, perguntaram se podiam pegar os contatos das garotas também. Elas concordaram e os garotos ficaram nas nuvens. O Kai e seus amigos agradeceram a Eri pelo passeio e eles saíram, levando consigo muito mais do que apenas memórias do campus. Na viagem de trem de volta para casa, o Kai estava se sentindo muito bem com a visita à academia. Mas os amigos dele, eles estavam muito mais focados nas garotas que conheceram. O Hayato então perguntou ao Shinji qual garota chamou a atenção dele. Mas eles não conseguiam escolher só uma. Começaram a brincar sobre como deveriam mergulhar de volta na exploração de masmorras. Quem sabe talvez encontrassem mais garotas como elas. O Kai rapidamente os lembrou que não deveriam estar falando dessas coisas, especialmente com a Katsu ali do lado. Ela deu um sorriso para eles, mas qualquer um que estivesse prestando atenção podia ver que tinha um toque meio afiado. Mais tarde, enquanto o Kai e a Katsu caminhavam para casa juntos, ele prometeu a ela que estudaria muito para que ambos pudessem entrar na Oka Academy. Ela desejou sorte a ele, mas então, do nada, perguntou qual das 3 garotas era o tipo dele. O Kai, pego de surpresa, insistiu que nunca tinha pensado nisso, embora por dentro estivesse pensando que ela era a que ele gostava, só não conseguia dizer. Então a Katsu mencionou como o Kai usou o primeiro nome de todo mundo hoje, mas ele não entendeu o que ela estava insinuando. Isso pareceu irritá-la, e antes que ele percebesse, ela estava correndo para casa. Mais tarde, o Kai ficou coçando a cabeça, tentando entender por que ela ficou tão brava. Ele pensou que talvez ela estivesse com ciúmes das outras garotas, mas descartou a ideia pensando que não podia ser isso. Ele se lembrou de um novo problema. Como ele ia explicar sua ausência misteriosa para a Sylphie e a Luzire amanhã? Vemos então o Kai ocupado lutando contra um slime na masmorra, usando inseticidas para derrubá-lo. Após a luta, ele coleta vários núcleos de slime, satisfeito por ter reunido o suficiente para alimentar seus 2 servos por um tempo. A Luceria ficou curiosa sobre as atividades do Kai e perguntou o que ele andou fazendo com a Eri e os outros no dia anterior. O Kai explicou casualmente que estava apenas em um passeio escolar e brincou, perguntando se ela sequer sabia o que era uma escola. A Luceria retrucou, dizendo para ele não zombar dela, mas ficou claro que ela não entendia. A Stealth interveio para explicar que uma escola é um lugar onde os humanos vão para estudar. A Luceria compreendeu o conceito e entendeu que o Kai devia ter seus motivos, mas ela não estava feliz por ter sido ignorada. Percebendo que poderia tê-las chateado, o Kai rapidamente se desculpou e ofereceu a elas 3 núcleos mágicos como oferta de paz. Mas essas 2 não foram tão facilmente apaziguadas, elas exigiram 100. No meio da negociação, o Kai avistou um slime raro rastejando atrás delas. Ele tentou avisá-las, mas elas acharam que ele estava apenas brincando e nem se deram ao trabalho de olhar. O Kai insistiu, mas a Luceria, irritada, destruiu o slime casualmente sem nem se virar. Com isso resolvido, elas se viraram para o Kai, pressionando sobre como ele planejava compensar por tê-las abandonado. Sabendo quando estava derrotado, Kai aumentou sua oferta para 10 núcleos, o que finalmente a satisfez, mas elas deixaram claro que ele não deveria ignorá-las novamente. Enquanto ele recolhia os restos do slime, o Kaguma sentiu que ele deixou cair algo especial, luvas de força, e ele descobriu que essas luvas podiam exercer uma força invisível ao custo do MP do usuário. Então ele foi para o 8º andar da masmorra, ansioso para testá-las. Mas no começo ele não notou nada, e assumiu que era porque a força era bem invisível. Mas quando ele usou as luvas na água e viu as ondulações, ele percebeu que funcionavam. Embora a força não fosse tão poderosa quanto ele esperava. A Luceria descartou as luvas de força como um item inútil, mas o Kai, sempre o experimentador, tentou combinar o poder das luvas com o Bowser, e para sua surpresa, a espada mágica conseguiu dividir a água, e ele percebeu que podia manipular pequenos objetos com precisão. Assim que ele estava pegando o jeito, a Eri e os outros se juntaram a ele, todos equipados para mais um dia de exploração de masmorras. O Kai tirou um momento para agradecer a Eri pelo passeio escolar, mencionando o quanto se divertiu e expressando sua determinação em passar nos exames, mesmo sabendo que tinha muito trabalho pela frente. A Eri, sempre apoiadora, ofereceu-se para organizar um grupo de estudos para ajudá-lo, e o Kai aceitou grato e perguntou se podia convidar a Katsu também. As garotas trocaram olhares surpresos, mas a Eri concordou e o resto do grupo concordou, dizendo que também se juntariam. Enquanto isso, as servos do Kai, Luceria e Sylphie notaram quão mais próximo o Kai estava ficando das garotas e não puderam deixar de fazer um biquinho. O Kai, sempre alheio, perguntou o que havia de errado. Elas disseram que não era nada, mas o mau humor delas era bem óbvio.
Em uma tentativa de animá-las, o Kai ofereceu a elas alguns núcleos mágicos, que elas mastigaram enquanto ainda faziam bico. As garotas observando não puderam deixar de achar as duas servos absolutamente adoráveis. O grupo então se preparou para descer para o nono andar, um nível que nenhum deles havia explorado antes. A Eri alertou a todos para ficarem atentos, pois estavam entrando em território desconhecido. Assim que pisaram no andar, a Sylphie sentiu um inimigo poderoso à espreita por perto. O Kai, sentindo uma mistura de excitação e ansiedade, perguntou ao grupo o que deveriam fazer. As garotas, determinadas como sempre, insistiram em avançar. O Kai rapidamente percebeu que não havia como voltar atrás, pois o caminho não oferecia rotas alternativas. A Uziri, tentando parecer confiante, declarou que cuidaria das coisas se ficassem muito perigosas. Então a Aerie tranquilizou a todos que não havia vergonha em recuar se a situação saísse do controle, mas por enquanto eles estavam todos juntos nisso. Enquanto avançavam cautelosamente, a Sylphie de repente alertou o grupo sobre a presença de um monstro poderoso, o Ortrus. A Bizeria ficou chocada, não esperando ver uma fera tão formidável no nono andar. O Kai concordou, percebendo que uma criatura desse calibre não deveria estar à espreita nesse nível, e sugeriu que voltassem. Mas assim que decidiram recuar, o Ortrus os localizou e lançou um ataque. A Sylphie rapidamente ergueu sua muralha de ferro para proteger a todos, enquanto a Hikari prendia a fera com seu feitiço Onda Terrestre. A Bizeria seguiu com seu inferno de destruição, mas para seu choque, mal afetou o monstro. O Ortrus retaliou com um feroz sopro de fogo, e embora a barreira absorvesse o impacto do ataque, o grupo ainda podia sentir o calor intenso. A Lissuri então contra-atacou com o sopro da erosão, mas o Ortrus permaneceu ileso. A Miko ordenou que Snatch se juntasse à luta, mas mesmo seus ataques mal arranhavam a fera. O Kai, então percebendo que precisavam de uma nova estratégia, disse à Viseria para continuar martelando o Ortrus com seus ataques enquanto ele o distraía. Então, a Viseria lançou outro inferno de destruição visando a barriga do monstro, enquanto o Kai o mantinha ocupado, mas o poderoso ataque de Yuna não conseguiu derrubar o Ortrus. Desesperado, Kai instruiu Sylphie a combinar sua lança divina com o inferno de destruição de Luceria em um ataque sincronizado. As duas desencadearam seu poder combinado no Orthros, mas a criatura implacável ainda se recusava a morrer. Ela voltou sua fúria contra Kai, que desviou por pouco, enquanto Eri e Miko abriam fogo para apoiá-lo. O monstro tentou atacá-los com seu sopro de fogo, mas Kai usou Bowser, aprimorado pelas luvas de força, para desferir um golpe crítico no Orf. Ele seguiu bloqueando sua boca com uma bola de água, impedindo-o de liberar seu sopro de fogo mortal. Com Ortrus momentaneamente incapacitado, o grupo aproveitou a oportunidade para lançar um ataque coordenado. Após um ataque implacável, o poderoso Ortrus finalmente caiu. Exausto, mas vitorioso, o grupo celebrou sua difícil vitória sobre a poderosa fera. O Kai, então ansioso para manter o ímpeto, sugeriu que avançassem, mas as garotas, exaustas da batalha intensa, insistiram em descansar e se recuperar antes de continuar. Enquanto o grupo fazia uma pausa muito necessária, Kai distribuiu alguns núcleos mágicos para suas servos como recompensa por seu trabalho árduo, elogiando seus esforços. Apesar da breve pausa, Luceria permaneceu perplexa sobre por que um Ortrus estava à espreita naquele andar, enquanto Sylphie sentiu uma presença ainda mais poderosa por perto. Suas suspeitas foram confirmadas quando um demônio apareceu, impassível com a derrota de seu cão. Kai e os outros rapidamente perceberam que este demônio era quem controlava o Ortrus, e Luceria notou a força formidável do demônio. O demônio, com uma calma arrepiante, declarou que nenhum deles sairia vivo da masmorra, então, sem qualquer aviso, ele desencadeou um feitiço sombrio chamado Darkmare. Sylphie respondeu instantaneamente, erguendo uma barreira para proteger o grupo. O demônio, rápido como uma sombra, avançou com um corte de espada, mas a barreira de Sylphie se manteve firme. Kai, lutando para acompanhar os movimentos relâmpago do demônio, sentiu a gravidade de sua situação. Então Bei rapidamente deu mais núcleos mágicos para Sylphie, implorando para que ela mantivesse a barreira a todo custo. Mas, apesar de seus esforços combinados para atacar da segurança da barreira, seus golpes mal arranharam as defesas do demônio. Então Luceria sugeriu que talvez precisassem que Sylphie fosse para a ofensiva, mas Kai hesitou, preocupado com a segurança de seus companheiros de equipe. Tranquilizando-o, ele declarou confiantemente que ela podia lidar com a espada do demônio, não importa quão rápida ela fosse. Confiando em seus amigos, Kai deu o sinal verde, e Sylphie baixou a barreira. Então Sylphie e Luceria lançaram um ataque coordenado contra o demônio, mas seus ataques ainda não conseguiram romper suas defesas. O demônio, agora focado em Kai, tentou um golpe letal, mas Ares interveio para protegê-lo. O demônio, com força brutal, a arremessou contra a parede e voltou sua atenção para Kai. Kai conseguiu bloquear o ataque do demônio com Bowser, mas a força estilhaçou a espada do demônio. Enfurecido com a perda de sua arma, Yeduduke, o demônio retaliou com um soco poderoso, enviando Kai voando. Sylphie e Luceria, enfurecidas com o ataque ao seu mestre, desencadearam um ataque furioso contra o demônio, juntadas por Snatch. Então vemos Kai se curando rapidamente com uma poção, e Miko correu para o lado dele preocupada com seu bem-estar. Kai a assegurou que estava bem, mas pediu um favor. Entendendo seu plano, Miko e Snatch uniram forças e atacaram o demônio juntos, criando uma abertura para Kai. Aproveitando a oportunidade, Kai apunhalou o demônio por trás com Bowser,
canalizando seu poder para rasgar um buraco enorme no corpo do demônio. O demônio caiu de joelhos e por um momento Kai esperou que a batalha tivesse acabado. Mas, para sua decepção, o demônio usou magia para curar o ferimento quase instantaneamente. Com um rugido de raiva, o demônio socou Kai com tanta força que o enviou voando novamente. As garotas correram para proteger Kai, mas o demônio as atravessou sem esforço. Sophie fez uma tentativa valente de detê-lo, apenas para ser jogada contra a parede. Luceria, então determinada a proteger Kai, o instou a fugir enquanto ela segurava o demônio. Mas em vez de fugir, Kai quebrou a cabeça em busca de uma maneira de derrotar esse inimigo aparentemente invencível. Mas os esforços dele parecem inúteis, pois ele percebe que não tem mais nada em seu arsenal, e o demônio domina Luceria, jogando-a de lado com facilidade. Kai percebe que fugir sozinho não é uma opção e se pergunta como pode matar esse demônio, mas de repente ele se lembra da habilidade de Luceria, a beleza da gula. Essa habilidade permitiria que ela se fortalecesse temporariamente consumindo o HP de seu contratante, então Kai rapidamente pede a Luceria para ativar a habilidade, apesar de saber o custo que isso teria para ele. Luceria hesita, lembrando que isso significaria consumir sua força vital, mas Kai insiste, não vendo outra saída para a situação desesperadora deles. Relutantemente, Luceria concorda, revelando sua verdadeira forma devorando o HP de Kai. Enquanto ela se transforma, Kai fica chocado ao vê-la amadurecer em uma versão mais poderosa de si mesma. Luceria explica que a beleza da gula restaurou ao seu nível anterior, embora esta ainda não seja sua forma completa. Mas ela garante a Kai que esse poder é mais do que suficiente para derrotar o demônio. O demônio inicialmente não a reconhece e ela diz a ele que vai matá-lo. O demônio estúpido não percebe o quão poderosa ela é agora, e ele a ataca descuidadamente, mas seus golpes ricocheteiam nela inofensivamente. Ele começa a surtar e a ataca novamente, mas o resultado é o mesmo, então ele exige saber quem diabos ela é. Luceria se apresenta como um demônio de classe Visconde, enviando arrepios pela espinha do demônio. Percebendo o grave erro que cometeu ao subestimá-la, o demônio tenta mudar de atitude, mas Luceria está muito além do perdão. Enfurecida pelo mal causado aos seus amigos, ela se prepara para desencadear a tempestade da destruição divina. O demônio, em total descrença, percebe que um ataque tão poderoso nem deveria ser possível para um demônio de classe Visconde. Ele se pergunta sobre suas verdadeiras origens, mas é tarde demais. Com uma força devastadora, Luceria o aniquila com seu ataque. Após a batalha, Kai, exausto e drenado, pede a Luceria para cancelar sua habilidade de beleza da gula, pois ele já está no limite. Mas Luceria, deleitando-se em sua forma adulta recém-recuperada, recusa teimosamente. Kai, desesperado, implora ela, mas ela insiste de forma brincalhona em saber o que ele pensa de sua aparência adulta primeiro. Frustrado, ele aponta que não é hora para essas coisas, mas ela se mantém firme, recusando-se a cancelar a habilidade até que ele lhe dê uma resposta. Relutantemente, Kai elogia sua forma adulta, admitindo que ela está deslumbrante. Satisfeita com a resposta dele, Luceria então pergunta atrevidamente se ele a tratará tão bem quanto trata Sylphie. Não vendo outra saída, Kai concorda e só então ela cancela sua habilidade, voltando à sua forma infantil. Kai escapa por pouco de um destino fatal, e o grupo rapidamente aproveita o tempo para se curar bebendo poções, restaurando suas forças. Enquanto se recuperam, Kai percebe que subiu para o nível 18. Com um aumento de HP de 8 pontos, ele também descobre uma nova habilidade chamada Resistência Dorleve, que parece apropriada, dada a provação que acabaram de sobreviver. As garotas também subiram de nível, o que Kai acha que era inevitável após a batalha intensa, e as garotas parecem felizes por terem conseguido sobreviver contra todas as probabilidades. Antes de voltar para casa, Kai verifica o loop da batalha. Ele encontra o núcleo mágico de Ortro, o maior núcleo que ele já viu. Enquanto isso, Miko e Hikari estão procurando algo no calabouço, mas parece que esse núcleo não é o que elas procuravam. Kai então avista outra coisa deixada pelo demônio, um cartão de servo. Ele não tem certeza do que fazer com ele, e ele e as outras deixam a decisão para ele, já que ele e Luceria foram os que derrotaram o demônio. Luceria e Sylphie sugerem simplesmente vender o cartão, mas Kai hesita, pensando que o demônio pode ser útil, especialmente porque ele era mais forte que seus dois servos atuais. Curiosidade aguçada, ele decide invocar o demônio de classe cavaleiro chamado Beli. No entanto, ao invocá-lo, Kai fica desapontado ao descobrir que Beli assumiu a forma de uma criança, muito parecido com seus outros servos. Kai, frustrado, pergunta a Beli por que ele é tão pequeno, e o demônio explica que seu nível foi redefinido. Arrependendo-se de sua decisão de invocá-lo, Kai murmura que poderia vendê-lo em vez disso, deixando Beli chocado e visivelmente preocupado. Algum tempo depois, vemos Kai relaxando na casa de banhos dentro do calabouço, tentando relaxar após o dia intenso. Beli, ansioso para agradar, está esfregando as costas de Kai com um entusiasmo que deixa Kai um pouco desconfortável e ele pensa que não seria legal se alguém os visse assim. Mas Beli está desesperado para não ser abandonado e pergunta a Kai se eles ficarão juntos. Para fazê-lo parar, Kai o tranquiliza com a promessa de que ficarão juntos para sempre. Sobrecarregado de gratidão, Beli abraça Kai, mas Kai se sente estranho com toda a situação. Enquanto isso, no banho das garotas vizinhos, seus outros servos ouvem a troca e assumem que Kai e Beli estão se dando bem. Mais tarde, Kai leva o cristal de Ortros a um avaliador para vendê-lo.
O avaliador fica intrigado e pergunta onde ele encontrou um item tão valioso, então Kai explica monumentalmente que o adquiriu após derrotar um Ortrus no 9º andar do calabouço. O avaliador fica chocado e imediatamente planeja enviar uma equipe para investigar a área. Ela então informa a Kai que o cristal vale incríveis 24.000 de ienes, e Kai fica chocado com o valor. Ela então se oferece para transferir o dinheiro diretamente para a conta dele, mas Kai insiste em dividir o dinheiro igualmente entre os 4, pois todos participaram da batalha. Os outros insistem que ele fique com tudo, mas Kai não se sente confortável com isso e insiste em compartilhar, então eles eventualmente concordam em pegar sua parte. O avaliador então menciona que pode fornecer a ele a papelada necessária para o imposto de renda, deixando Kai totalmente confuso, pois ele nunca lidou com impostos antes. A próxima cena mostra Kai em um café com as garotas, sentindo-se um pouco envergonhado por arrastá-las para uma palestra sobre imposto de renda após um dia tão cansativo. As garotas o asseguram que não é grande coisa, e Kai, claramente fora de seu elemento, pergunta a elas o que ele deve fazer agora. Elas lhe dão alguns conselhos práticos, sugerindo que ele guarde todos os recibos de despesas para reduzir sua obrigação fiscal o máximo possível. Kai, percebendo que geralmente joga os recibos fora, decide começar a guardá-los a partir de agora. Conforme o dia termina, Hikari vai embora em seu carro, e Eri comenta que foi um dia agitado. Ela menciona que Kai deve ter algum tipo de magnetismo para atrair coisas especiais, mas ele descarta a ideia, embora por um momento se pergunte se ela pode estar certa, considerando seus 3 cartões de servo. Mas ele rapidamente afasta o pensamento, convencendo-se de que é apenas uma coincidência. A cena muda para Miko conversando com Hikari por telefone. Hikari está animada para o ataque do fim de semana, ansiosa para ver as novas habilidades de todos em ação. Mas Miko a aconselha a não se esforçar demais e sugere que ela faça uma pausa se precisar. Hikari ignora, insistindo que está bem e não quer perder tempo descansando. Miko cede, dizendo que haverá no fim de semana e encerra a ligação. Assim que a ligação termina, Hikari larga seu disfarce de garota durona e começa a tossir, revelando que ela não está tão bem quanto finge estar. Em seguida, pulamos para o fim de semana, onde Kai e a equipe estão no fundo do calabouço. Kai pede a Belly para mostrar seu poder, mas Belly pergunta hesitantemente se ele pode pegar uma arma adequada primeiro, o que surpreende Kai, já que Belly não tem uma. O Ziri intervém lembrando Kai que foi ele quem quebrou a última arma de Belly. Então Kai mexe em sua bolsa e tira uma haste de tungstênio que comprou antes, entregando-a a Belly. Belly hesita novamente, pedindo algo mais parecido com uma espada. Sylph e Luziria se ofendem, pensando que Belly está sendo rude por não aceitar o que seu mestre ofereceu, o que o leva a se desculpar rapidamente. Kai explica que é tudo o que ele tem no momento, então Belly relutantemente aceita. Então vemos Belly em ação, lutando contra monstros com a haste de tungstênio e derrubando-os com facilidade. Kai, impressionado, percebe que Belly pode realmente ser mais forte que ele, e Belly espera que isso prove seu valor para Kai. Luceria, no entanto, aponta que Belly está se movendo mais devagar que o normal, e ele admite que ainda está se ajustando ao seu nível atual. Então, com os olhos marejados, ele implora para ficar ao lado de Kai, expressando seu desejo de servir a princesa Luceria e a princesa Sylph. Como sempre, ele atinge o alvo com as garotas. Então Belly admite que pode ser um fardo por enquanto, mas promete que eventualmente se tornará a espada de Kai e dará o seu melhor. Kai concorda em mantê-lo por perto, mencionando que ele pode ser mais lento, mas é forte o suficiente. Kai está ansioso para trabalhar juntos, e Belly agradece gratamente. Kai então decide que é hora de testar algumas habilidades, começando com Belly. Ele se envolve em algumas lutas contra monstros, propositalmente deixando seu HP cair para níveis perigosos para ver como a habilidade de cura sombria de Belly funciona em ação. Quando ele está à beira do colapso, ele chama Belly para lançar o feitiço. No momento em que Belly o faz, Kai sente uma onda de recuperação lavar sobre ele, mas ele rapidamente percebe que seu HP se recupera apenas ligeiramente. Belly explica que cura sombria é projetada principalmente para curar ferimentos, restaurando o HP o suficiente para impedir que alguém morra. Kai fica desapontado porque esperava usar cura sombria em conjunto com a habilidade beleza da gula de Luceria para estender seus efeitos. Luceria ouve isso e sugere que eles tentem mesmo assim, mas Kai se recusa, apontando que ele não tem muito HP sobrando para brincar. Luceria, não se deixando deter, insiste que ele não morrerá instantaneamente e até contempla se transformar em sua forma adulta novamente. Kai, sentindo o perigo, tenta escapar, mas acaba tropeçando em sua pressa. Belly intervém para curar o ferimento de Kai com outro feitiço de cura sombria. Desta vez, Kai percebe que sua dor não dói mais, o que o leva a apreciar a habilidade de Belly, percebendo que isso lhe poupará muitas poções a longo prazo. Belly sorri orgulhoso com o elogio, e o grupo avança para os andares mais profundos do calabouço. Logo, eles encontram um golem de metal, e Eri e os outros se apresentam para mostrar sua proeza. Hikari usa sua habilidade de círculo de gelo para congelar o golem em seu lugar, enquanto Eri o finaliza com um poderoso corte de ferro cortando-o ao meio. Kai fica impressionado com o trabalho em equipe deles, mas Eri avisa que sua habilidade consome muito MP, então ela não pode se dar ao luxo de errar seu alvo. Em seguida, eles enfrentam 3 golems de terra, dando a Miko e Snatch uma chance de brilhar. Miko lança a Dança das Ilusões, enganando os golems, enquanto Snatch avança com sua habilidade de porco-espinho, derrubando-os com precisão. Kai observa o quanto a combinação deles se tornou mais forte e decide que é hora de testar a nova habilidade de Sylph.
Conforme eles se aventuram mais fundo no calabouço, mais monstros aparecem. Kai instrui Sylphie a ativar sua habilidade de Canção da Guerreira e diz a Viseria e Belle para se juntarem à luta também, porque ele quer ver se a habilidade de Sylphie pode aumentar o poder de seus servos também, ou não. Sylphie então começa sua canção, e enquanto sua voz enche o ar, um anjo etéreo aparece, abençoando Kai e seus servos com buffs poderosos. Eles sentem um surto imediato de força, e também conseguem prever os movimentos do monstro com facilidade. A próxima onda de inimigos não tem chance, todos são derrubados com um único golpe de cada um deles. Após a luta, Uziria diz animadamente a Kai que sentiu um aumento notável em seu poder. Embora não tenha sido tão avassalador quanto o efeito da beleza da gula, definitivamente a tornou mais forte, e Kai fica aliviado em saber que a habilidade de Sylphie beneficia seus servos também. Ele se vira para Belle para obter seu feedback, mas Belle admite timidamente que não sentiu nenhuma diferença. Ari sugere que talvez o efeito da habilidade varie dependendo do nível de confiança, o que deixa Belle um pouco desanimado. Mas Ari diz a ele para manter a cabeça erguida, sempre há tempo para construir confiança. O resto do grupo se junta, incentivando, e Belle sente uma onda de determinação. Ele menciona orgulhosamente que, embora tenha começado como retaguarda, agora ascendeu à cavalaria e com melhor esgrima ele pode ser ainda mais formidável. Ele insinua que ter uma espada adequada ajudaria nisso, então Kai diz a ele para esperar um momento. Kai sai brevemente e retorna com uma espada. Ele a entrega a Belle perguntando se ele pode fazer melhor com essa arma. Belle percebe que é uma espada bastarda, e embora inicialmente não diga nada, os outros se perguntam se ele não gosta dela. Mas então, para surpresa de todos, os olhos de Belle se enchem de lágrimas. Ele está sobrecarregado de alegria por finalmente ter uma espada de verdade. Ele promete fazer o seu melhor e imediatamente testa a espada contra alguns monstros, com fatias através deles como manteiga, deixando todos maravilhados com sua habilidade. Depois, Belle entrega os cristais mágicos que coletaram a Kai, mencionando que ele se sente ainda mais motivado agora que tem uma espada de verdade. Kai agradece por seu trabalho árduo, o que aumenta ainda mais o ânimo de Belle. Kai então se pergunta em voz alta se Belle poderia ensiná-lo um pouco de esgrima, e Belle concorda ansiosamente e sugere que comecem imediatamente, mas Kai relutantemente admite que tem que sair cedo hoje. Sylphie e Muziria estão curiosas e perguntam por quê. Kai tenta disfarçar, mas Eri revela a verdade. É porque eles terão um grupo de estudos na casa dela amanhã. As servas fazem bico com a notícia, claramente decepcionadas, mas Kai se desculpa e promete às garotas e a Belle que voltará em breve. A cena então muda para Kai, seus amigos e Katsu chegando à casa de Eri, e todos eles ficam chocados com quão massiva ela é. Mako e Hikari aparecem em seus carros, e enquanto entram, eles se encontram cercados pelo que parece ser uma floresta sem fim, perguntando-se onde. Mas as garotas apontam casualmente o caminho dos homens, e os rapazes ficam chocados que terão que andar. Mais tarde, as garotas cumprimentam Eri em sua casa, e Katsu não resiste a comentar o quão elegante é o lar dela. Eri aceita graciosamente o elogio e explica que sua casa é um dojo há gerações, projetada para equilibrar mente, corpo e técnica. Ela aponta o dojo para treinamento de habilidades, uma cachoeira para acalmar a mente e um jardim para condicionamento físico. Ela acrescenta que a colina é perfeita para construir força básica, e ela usa diariamente. Quando os rapazes finalmente chegam à casa, estão completamente exaustos, mas Eri está impassível e sugere que eles comecem a estudar imediatamente. Os rapazes, mal recuperando o fôlego, ficam chocados porque esperavam pelo menos um momento para descansar. Eri os leva ao dojo e eles ficam confusos sobre o porquê de estarem ali. Esperavam ir para o quarto dela, mas ela explica que seu quarto não é grande o suficiente para todos. Além disso, ela gosta de praticar seus movimentos de lança aqui caso precise se concentrar, e se eles não conseguirem se concentrar, sempre há a cachoeira. Os rapazes trocam olhares, bem certos de que a Eri é a única que faria tais coisas. E com isso, todos se acomodam para estudar. Todos se ajeitam em seus lugares preferidos, com Kai querendo sentar-se ao lado de Katsu, mas esse lugar já está ocupado. Eri, sempre oportunista, o convida para sentar-se ao lado dela em vez disso. Katsu não pode deixar de sentir uma pontada de ciúme ao vê-los lado a lado, e Eri não perde tempo perguntando a Kai o que ele quer abordar primeiro. Kai escolhe problemas de matemática e Eri mergulha para ajudar. Enquanto isso, o medidor de ciúmes de Katsu continua subindo, especialmente ao vê-los ficando um pouco íntimos demais para o gosto dela. Hikari então pede a Katsu para ensiná-la em vez disso, e Katsu concorda, mas então Shinji tenta intervir, oferecendo-se para ajudar também. Hayato rapidamente o dispensa, dizendo que ele está apenas sendo um incômodo, e afirma que Hikari pode pedir ajuda a ele, já que ele aparentemente é um gênio em tudo. Kai, notando a tensão, brinca que Shinji e Hayato são praticamente iguais, o que faz Hikari insistir em aprender com Katsu. Kai acha que Katsu fará um ótimo trabalho ensinando Hikari, já que ela sempre foi carinhosa e gentil, então seus amigos concordam ao fundo, provocando-o ao dizer que ele conhece Katsu muito bem e que ela também é fofa. Isso deixa as outras garotas um pouco com ciúmes, então Kai rapidamente esclarece que ele e Katsu são apenas amigos de infância. Depois de um tempo, as garotas começam a ter dificuldade em se concentrar nos estudos, e Eri sugere que façam uma pausa indo às cachoeiras.
Os rapazes hesitam, considerando que é inverno, mas quando as garotas concordam, os amigos de K também entram na onda, deixando Kai sem escolha a não ser acompanhá-los. A cena muda para as cachoeiras, onde os rapazes imediatamente notam o quão gelada é a água, mas as garotas não parecem se importar. Elas entram na cachoeira primeiro, deixando a água fria clarear suas mentes por um tempo antes de saírem. Airi pergunta a elas como foi, e elas respondem que suas mentes se sentem um pouco mais claras agora. Kai verifica Katsu, e ela garante a ele que está bem, mas ele não pode deixar de notar o quão fofa ela fica com as roupas molhadas. Então é a vez dos rapazes, e eles bravamente entram na água gelada, mas não demora muito para eles desistirem. Enquanto todos saem naquela noite, Shinji e Haedo brincam sobre como a cachoeira gelada limpou seus cérebros de tudo que estudaram. As garotas, por outro lado, se divertiram muito e já estão planejando a próxima rodada. Os rapazes notam como todos estão se dando muito melhor do que de manhã e Kai não pode deixar de se sentir um pouco aliviado ao ver isso. No dia seguinte, Luceri e Sylphie descobrem que Kai estava ocupado se refrescando na cachoeira em vez de estudar. As garotas confirmam com sorrisos, dizendo que a diversão realmente as deixou em ótima forma hoje. Hikari intervém confiante de que a esse ritmo, elas alcançarão o 10º andar em pouco tempo, mas as servas não estão felizes por terem perdido a diversão. Então Luceri está determinada a ser mais útil que ele e as outras enquanto avançam. Enquanto continuam, Miko puxa Hikari para o lado, lembrando-a gentilmente para não exagerar. Hikari, no entanto, ignora, dizendo que tem se divertido muito ultimamente. Ela deseja que esses dias pudessem durar para sempre e admite baixinho que sonha em se tornar uma heroína. Nesse exato momento, Sylphie sente monstros à frente, 2 orcs prateados e um homem lagarto. Kai rapidamente ordena que Sylphie cante a canção da donzela aquecida, aumentando as estratégias de todos. Hikari então congela os monstros com seu círculo de gelo, enquanto Belly ataca o homem lagarto e Eri e Kai rapidamente derrubam os orcs prateados. Mais monstros aparecem, mas Miko e Snatch lidam com eles com um ataque perfeitamente coordenado. Eri se junta à luta e com Kai e Belly, eles rapidamente dão conta das ameaças restantes. Após o fim da luta, Kai fica surpreso com a facilidade com que eles estão superando os monstros no 9º andar, mas Luceri está frustrada por não ter contribuído. Ela solta que também quer ser útil e Kai a tranquiliza, acalmando-a. Ele então distribui cristais mágicos para todos os seus servos e Hikari, com um sorriso esperançoso, deseja que eles possam continuar aproveitando momentos como este. O grupo então se aproxima das escadas que levam ao 10º andar, e Kai hesita perguntando se devem prosseguir. Hikari insiste com confiança que devem e lidera o caminho, mas de repente ela começa a se sentir mal e desmaia. Os outros ficam alarmados ao ver sangue saindo de sua boca e Mika, com lágrimas nos olhos, implora desesperadamente para Hikari acordar. A história volta 2 anos para o momento em que um rapaz pede a Miko para ter uma batalha de cartas com ele. Ela diz a ele para chamá-la de rainha, seu nome de jogadora, e então concorda com o desafio. Uma multidão se reúne para assistir a campeã da loja, a rainha, em ação. Eles então fofocam sobre como esse cara, Eizawa, a desafiou inúmeras vezes, e logo descobrimos que Eizawa é o ex-campeão e não quer se aposentar com uma derrota. Mako então o derrota e Eizawa exige uma revanche. Ela diz a ele que ele está apenas perdendo tempo, mas ele retruca, dizendo que ela só está ganhando porque tem todas as cartas raras. Miko rebate, dizendo que isso não é verdade. Ela sabe melhor do que ninguém que empilhar um baralho com cartas raras não garante força. Tudo se resume a entender as características da carta e jogar de acordo. Aizawa sai frustrado, enquanto Miko reflete sobre o quão entediada ela estava naquela época. Ela estava convencida de que a vida nunca mais seria divertida, até que Hikari apareceu e a desafiou para uma partida. Avançando para o presente, vemos Hikari no hospital, com Miko sentada ao lado de sua cama. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que o médico mencionou que Hikari ficará bem após algum descanso. Ela sugere que elas vão embora por hoje, mas Miko insiste em ficar mais tempo. Ele diz a ela que Hikari acordará hoje devido à medicação, mas Miko permanece firme. Kai sugere que uma poção de alta qualidade poderia resolver as coisas, mas Miko responde bruscamente, dizendo que poções só podem curar ferimentos, não doenças. Eles perguntam se ela sabe mais sobre a condição de Hikari, mas antes que ela possa responder, os pais de Hikari chegam. Miko pede desculpas pelo que aconteceu com a filha deles, mas eles insistem que não há nada a pedir desculpas. Eles expressam gratidão por todo o tempo que ela passa com Hikari. Eles também agradecem a Kai e Eiri, acrescentando que desde que a filha deles os conheceu, ela tem se divertido mais no parque. Miko então se lembra de como Hikari estava cheia de vida até ontem, e agora vê-la assim é demais para suportar, então ela foge. Eri e Kai a perseguem, encontrando-a no telhado. A mente de Miko volta 2 anos atrás, quando ela aceitou o desafio de Hikari. Elas tiveram uma partida fascinante e Miko notou que o baralho de Hikari parecia muito com o dela, cheio de cartas raras. Ela se perguntou como isso era possível e imaginou que Hikari devia ser de uma família rica, e ela começou a gostar dela. Elas continuaram jogando e Mako explicou que seu baralho foi meticulosamente ajustado para seu estilo de jogo agressivo, enquanto Hikari parecia ser mais cautelosa. Mako jogou sua última carta e venceu, sugerindo que Hikari construísse um baralho mais adequado ao seu próprio estilo. Hikari admitiu que queria um baralho como o de Miko porque era sua fã, o que fez Miko se sentir honrada. Ainda assim, Miko insistiu que seu baralho não era certo para Hikari e se ofereceu para ajudá-la a criar um melhor.
Hikari ficou emocionada e a partir desse momento elas se tornaram amigas. Miko reflete que naquele dia elas construíram um novo baralho de Hikari juntas, e a partir de então ela nunca mais teve tempo de se sentir entediada, pois passava todo o seu tempo com Hikari, e ela acreditava que estariam sempre juntas. Elas até decidiram entrar em um torneio como dupla, e elas estrategizaram e conseguiram vencer após uma série de partidas difíceis. Enquanto estavam no palco, recebendo o troféu, Hikari de repente desmaiou. Maika ficou de coração partido e observou enquanto a levavam para a UTI em uma maca. No caminho, Hikari tentou contar a Miko sobre sua condição, mas desmaiou antes de terminar. Mais tarde, os pais de Hikari chegaram, ansiosos depois de saber que ela estava na UTI. Seu pai então revelou a Miko o que realmente estava acontecendo com Hikari, e Eiri descobriu que Miko sabia de sua condição desde então. Kaidan pergunta qual é a condição de Hikari, mas Eiri sugere que eles não a pressionem para revelar. Nesse momento, o pai de Hikari chega e decide explicar. Ele revela que a condição de Hikari causa falência total de órgãos ao longo do tempo, e não há cura. É difícil de tratar mesmo com o melhor da medicina moderna, e eles foram avisados que se ela desmaiar novamente, ela pode não chegar ao ano novo. Os amigos de Hikari ficam devastados com essa notícia, então Kai pergunta se Hikari sabe sobre sua condição, e seu pai confirma que sim, dizendo que ela tem instintos aguçados e teve que ser informada quando perguntou. Ele reflete que, apesar de tudo, Hikari nunca parece doente, ela está sempre tão cheia de energia quando estão juntas. Miko explica que é por causa de sua medicação, que suprime seus sintomas, e o aumento de status que eles recebem na masmorra. O pai de Hikari fica chocado ao saber que sua filha tem ido à masmorra, especialmente porque ela disse aos pais que estava apenas saindo no parque nos fins de semana. Mako pede desculpas por ter escondido isso dele, mas ele a tranquiliza, dizendo que provavelmente é o que Hikari queria. Kai se pergunta por que Hikari, apesar de estar tão doente, arriscaria ir à masmorra. Mako explica que depois de saber sobre sua condição, ela pesquisou e descobriu sobre uma medicina milagrosa chamada Elixir que supostamente cura qualquer doença. Rumores dizem que está escondido na masmorra e é vendido por centenas de milhões de ienes no mercado negro. Não muito tempo depois, Hikari apareceu inesperadamente e Miko ficou chocada ao vê-la fora do hospital, então Hikari disse a ela que tinha fugido. Miko a instou a voltar imediatamente, mas Hikari perguntou se ela planejava ir à masmorra para encontrar o Elixir, mas Miko negou. Hikari insistiu que ela podia vê-la claramente e percebeu que Hikari pretendia ir com ela. Miko apontou que Hikari também não conseguia guardar segredos dela e disse que a masmorra era muito perigosa. Ela se recusou a levar Hikari a um lugar como esse, mas Hikari estava igualmente determinada a não deixar Miko ir sozinha. A discussão delas esquentou e elas decidiram resolver isso do lado de fora para evitar chamar a atenção indesejada. Depois que elas saem para conversar, Hikari menciona que se pudessem encontrar o Elixir, poderiam ajudar a avançar a pesquisa médica. Ela acreditava que se tivessem sucesso, qualquer pessoa sofrendo de uma doença incurável poderia se beneficiar. Mako ficou surpresa com isso, e Hikari admitiu que também queria o Elixir para si, mas encontrá-lo traria felicidade a muitas outras pessoas também. Ela tinha certeza de que ajudaria inúmeras pessoas, e ouvindo isso, Mako concordou em explorar a masmorra com ela. Feliz, Hikari abraçou Mako, dizendo que ir à masmorra era a única coisa que ela podia fazer agora. Elas prometeram encontrar o Elixir juntas e decidiram que precisariam frequentar uma palestra de explorador primeiro. Hikari então mencionou que poderia se tornar uma heroína para aqueles que sofrem de doenças se tivessem sucesso e Miko a encorajou, dizendo que ela absolutamente poderia fazer isso. Os outros logo souberam de toda a história e Mako apontou que embora Hikari esteja doente, ela se preocupa mais com os outros. Ela explicou que é assim que Hikari é, e é por isso que ela não podia deixá-la para trás. Mako pediu desculpas ao pai de Hikari por não ter contado a ele antes, mas ele a tranquilizou dizendo que estava tudo bem, e disse que estava feliz que sua filha tivesse uma amiga como ela. Ele agradeceu a Mako por explorar a masmorra com Hikari, e Mako humildemente respondeu que estava apenas fazendo o que podia. Kai então sentiu que já tinha ouvido essa frase antes, e Miko acrescentou que assim como Hikari queria ser uma heroína para os doentes, ela queria ser a heroína pessoal de Hikari. Ela pediu desculpas a Kai e Eiri por não terem contado a ele sobre a doença de Hikari, mas eles disseram a ela que estava tudo bem, eles teriam feito o mesmo no lugar dela. Ambos prometeram ajudar a encontrar o Elixir, embora Miko os advertisse que não tinha certeza se ele realmente existia. Eiri insistiu que acreditaria nele porque Hikari acreditava, e Kai concordou, dizendo que sempre pensou que o Elixir era apenas uma lenda, mas agora ele queria ver por si mesmo. Eiri sugeriu que eles fossem mais fundo no labirinto, convencida de que o monstro que detinha o Elixir estaria nos andares inferiores. No dia seguinte, o grupo de 3 se aventura no 10º andar, onde tropeçam em um grupo de camelos. Sylphie usa sua música para aumentar as estratégias de todos, e Kai instrui Miko a lidar com os monstros à direita enquanto Eri ataca os da esquerda. Ele decide cuidar dos do centro sozinho, mas Belly se adianta e se oferece para tomar seu lugar. Kai concorda e Muziria pergunta o que ela deve fazer, então ele diz a ela para ficar de prontidão. A equipe se espalha, Ares derrota seus alvos com agilidade, Miko confunde os inimigos com ilusões, permitindo que Snatch os finalize, e Belly aniquila seus oponentes com suas espadas. Eles percebem que nenhum monstro dropou um Elixir, e Kai comenta que achar essa cura milagrosa não será tão fácil. Então eles decidem continuar caçando monstros. Enquanto isso, Luceria ainda está chocada com a notícia da doença incurável de Hikari. Sophie expressa sua ânsia em encontrar o Elixir logo, e Kai de repente nota o quão quente está na masmorra.
Mako acha isso estranho, já que não há sol ali, mas Eri dá de ombros, dizendo que a masmorra é sempre um lugar esquisito. Kai então pergunta a Sylph e Luceria se elas estão sentindo calor, e elas confirmam que sim, mas estão acostumadas com extremos assim. Belly, com ciúmes, pergunta se Kai não vai checar ele também, mas antes que Kai possa responder, Belly sente um monstro por perto. Ele alerta Kai que está bem embaixo dele e de repente um monstro explode da areia, agarrando Kai. Luceria então se prepara para liberar seu fogo infernal da destruição para ajudá-lo, mas Sylph avisa que ela pode incinerar o mestre deles também. Mako então usa rapidamente seu feitiço de ilusão para fazer o monstro soltar Kai, e antes que Luceria possa atacar, Belly intervém e finaliza a criatura. Luceria fica tão irritada que ele roubou seu momento e elas começam a discutir, mas Kai intervém, acalmando-a ao prometer que ela pode cuidar do próximo monstro. Mais tarde eles visitam Hikari, que brinca que queria ver Kai sendo enrolado pelo monstro. Kai pensa que isso é a última coisa que ele quer que as pessoas testemunhem, mas Hikari também parece ansiosa para ver a cara de raiva de Laceria. Mako e Eri riem, dizendo a ela que foi bem fofo, então Hikari expressa sua esperança de sair do hospital logo e voltar para a masmorra. Mako concorda com a cabeça, mas depois a vemos chorando, se perguntando como Hikari consegue continuar sorrindo apesar de saber sua condição melhor do que ninguém. Kai intervém, acalmando ao mencionar que o transporte dela chegou. Eri acompanha Miko para casa, mas antes de ir, ela lembra Kai do tipo de herói que ela aspira ser. Ela insiste que agora Hikari é quem ela deveria proteger, e então Kai sente que já ouviu essa frase em algum lugar antes. Mais tarde, Katsu liga para Kai e pergunta se ele visitou Hikari. Ele confirma que sim, mas admite que não consegue contar a ela toda a verdade sobre a doença de Hikari. Ele então se lembra de uma vez em que Katsu chamou o pai dela de mentiroso porque ele continuava indo para a masmorra apesar de ter prometido a ela que não iria. O pai dela tinha explicado que mesmo que ela escolhesse não explorar a masmorra, alguém precisaria descobrir seus segredos, e ele queria ser essa pessoa para o bem de todos. Kai então diz a Katsu que ele ligará de volta mais tarde, e percebe que ainda há tempo antes que a masmorra feche. Então vemos Kai de volta na masmorra, onde Belly sente outro inimigo subterrâneo. Kai assume que deve ser o mesmo tipo de monstro de antes, mas rapidamente percebe que é algo diferente quando a criatura emerge do chão. Ele então pensa no pai de Katsu e decide que ele também deveria estar fazendo tudo o que pode agora, e ele espera que isso o torne um herói um dia. Mais tarde, vemos Katsu notando Kai voltando para a casa da masmorra, claramente cansado. Assim que ele chega em casa, ele vai direto para um banho. Sua mãe pergunta se ele tem estado muito ocupado com o trabalho de meio período ultimamente, notando que ele tem chegado tarde em casa. Ela diz a ele para não se sobrecarregar e ele assegura que não vai, e ele exaustivamente adormece na banheira. A cena então muda para a aula de Kei no dia seguinte. Ele chega atrasado, pedindo desculpas ao professor, que aponta que ele tem chegado atrasado todos os dias recentemente. Ao se sentar, Katsu parece preocupada com ele. Mais tarde, alguns colegas de classe de K conversam sobre a nova série spin-off de Dungeon Love, elogiando o quão boa ela é e como eles acabaram maratonando 5 episódios de uma vez. Katsu então ouve que os amigos de Kei estão planejando visitar o hospital e a convidam para ir junto, mas ela recusa. Ela pede para eles transmitirem seus melhores votos a Hikari e eles concordam. Em seguida, vemos Kei e seus amigos indo para o parque, preocupados com ele, pois ele parece muito exausto. Ele diz a eles para não se preocuparem, explicando que está apenas com sono. Quando eles chegam ao parque, seus amigos vão ver Hikari, enquanto Kai vai direto para a masmorra procurar o Elixir. Shinji pergunta a Hayato se eles deveriam ajudar Kai a procurá-lo, mas Hayato responde que eles só atrapalhariam, pois são fracos demais. A cena então muda para o hospital, onde eles ficam com Hikari até a noite. Eles jogam cartas com ela e ela ganha todas as vezes. Eles reclamam brincando que ela é muito forte e Hikari declara orgulhosamente que foi treinada por Mako. Então Hayato sugere jogar um jogo diferente da próxima vez, mas Shinji está convencido de que ele perderá nisso também. Hayato então decide trazer um certo videogame em sua próxima visita, apenas para descobrir que Hikari também é uma jogadora lendária nesse jogo. Hikari então começa a tossir, então Hayato e Gia incentivam a descansar. Enquanto se preparam para sair, Hikari pede para eles agradecerem a Katsu pelo presente de melhoras, e eles a informam que Katsu tem se preocupado com ela. Hikari concorda com a cabeça, mas fica triste que Katsu não veio visitá-la nenhuma vez, então Hayato tenta explicar, dizendo que Katsu não gosta de ir ao parque, e ele sugere vagamente que isso pode ter algo a ver com multidões. Mas Hikari sente que eles estão escondendo algo e se pergunta em voz alta se Katsu tem alguma ligação com o Capitão Katsuragi. Hayato e Shinji hesitam, tentando evitar o assunto, mas Hayato acidentalmente deixa escapar, perguntando como ela sabe sobre ele. Hikari responde que tem lido muito ultimamente, e um dos livros mencionou o Capitão Katsuragi. Então ela ficou curiosa porque ele compartilha o mesmo sobrenome de Katsuya e se parece bastante. Para enfatizar, Hayato admite que o Capitão Katsuragi é, na verdade, o pai de Katsuya. Hikari não fica muito surpresa e explica que, de acordo com o que ela leu, o pai de Katsuya foi o primeiro capitão da unidade especial de exploração de masmorras e foi aclamado como um herói. Ele desapareceu após sua última transmissão, afirmando que havia chegado ao 41º andar. Então ela percebe que Katsu evita o parque porque isso traz de volta memórias do incidente. Shinji acrescenta que Katsu também está preocupada com Kai e os outros que estão explorando a masmorra, e Heikei se sente culpada por aumentar suas preocupações.
Ainda assim, ela acredita que o Capitão Katsuragi está apenas desaparecido, e que pode haver uma chance de ele ainda estar vivo. Ela declara que assim que melhorar, ela chegará ao 41º andar e ainda mais fundo para procurar o pai de Katsu. Ela espera que, se for bem sucedida, Katsu possa ir ao parque sem tristeza, e talvez eles até possam explorar a masmorra juntos um dia. Shinji e Haegado dizem a ela que ela terá que melhorar primeiro para fazer tudo isso acontecer, e Hikari se torna mais determinada do que nunca a se recuperar. Enquanto isso, vemos Kai e as garotas lutando contra uma esfinge na masmorra. Sophie começa a cantar, aumentando as estatísticas de todos. A esfinge revida com um poderoso ataque de fogo, mas Belly rapidamente corta chamas e Luziria segue com seu fogo infernal da destruição, causando algum dano. No entanto, a besta não é derrotada e tenta contra-atacar. Então Miko intervém, colocando a esfinge sob uma ilusão. Ele ataca em seguida, com Miko e Snatch atirando na criatura. Finalmente, Kai avança, empunhando sua espada mágica para desferir o golpe final. Quando o monstro cai, Kai e seus amigos sobem de nível. Sylph e Belly os parabenizam pela vitória, mas Luciria fica frustrada que apenas eles subiram de nível. Belly tenta elogiá-la, mas ela retruca asperamente que ele é 1 milhão de anos jovem demais para elogiá-la. Eles notam um grande cristal dropado pela esfinge e se maravilham com ele, mas sua empolgação diminui quando percebem que não é o elixir que estavam procurando. Então Kai decide resolutamente avançar e alcançar o portão hoje, mas seus companheiros pedem uma pausa para comer primeiro, então ele os alimenta. A cena então muda para eles nos avaliadores, onde descobrem que ganharam 4.590.000 ienes de sua expedição à masmorra. A avaliadora começa a dividir em 3 partes, mas Kai a instrui a dividir em 4 partes, incluindo Hikari como parte de seu grupo. Ela concorda, e depois disso, Kai e seus amigos se preparam para sair do parque. Na saída, Kai pergunta às garotas se realmente estava tudo bem elas entrarem na masmorra um dia de semana, e elas o asseguram que estava tudo bem, pois não tinham outros planos. Miko então expressa preocupação, notando que Kai parece cansado e pergunta se ele tem dormido o suficiente. Kai ignora, dizendo a elas para não se preocuparem, e ele vai para a estação tentando esconder seu rosto exausto. Mais tarde o vemos assistindo a série sobre a qual seus colegas de classe têm falado na escola, esperando aprender algumas dicas sobre como obter itens raros. Depois de assistir, ele percebe que as chances de obter itens raros aumentam à medida que eles se aventuram mais fundo na masmorra, então ele começa a ler sobre os monstros que aparecem no 12º andar. A cena então muda para a escola, onde vemos Kai dormindo na aula. Seu professor tenta acordá-lo, mas não adianta, e os alunos riem da cena. Assim que a escola termina, Kai tenta ir direto para a masmorra, mas seus colegas o param. Eles o instam a descansar por hoje e não se esforçar demais, mas ele não escuta. Katsu também implora a ele para fazer uma pausa, mencionando que ela sabe que ele está fazendo tudo isso por Hikari. Ela diz a ele que também está preocupada com Hikari, mas ainda quer que ele descanse. Apesar de suas preocupações, Kai teimosamente sai de qualquer maneira. Mais tarde o vemos parado na entrada das escadas que levam ao 12º andar com seus servos. Eles hesitam, se perguntando se devem prosseguir, já que seus outros membros do grupo não estão com eles. Kai decide que eles irão, mas apenas para reconhecimento. No entanto, ele está tão exausto que de repente desmaia no chão, então seus servos imediatamente perguntam se ele está bem, e ele os tranquiliza que está bem. Sylph então nota o quão cansado ele parece, e Lucerias também vê quando ela olha mais de perto, então o preocupado Belly sugere que eles parem de explorar por hoje, e os outros concordam. Kai agradece a preocupação deles, mas insiste que tudo ficará bem já que eles estão apenas explorando a área. Ele os assegura que voltarão se as coisas ficarem muito perigosas, e eles descem para o 12º andar. Para sua surpresa, eles encontram um andar inteiro coberto de gelo, então Kai percebe que eles podem precisar de equipamentos melhores para navegar nesta área adequadamente. Ele sugere que eles procurem um pouco mais, e Sylph relata que não consegue sentir nenhum monstro por perto. Então eles avançam cautelosamente, mas Kai quase beija o gelo com a bunda. Luceria acha que ela pode derreter o gelo com seu fogo infernal da destruição, mas Kai rapidamente a manda segurar. À medida que avançam, eles se surpreendem ao descobrir que não há nada na área, e Belly comenta que parece estranhamente sinistro. Assim que Kai decide que eles deveriam voltar, Sylph de repente sente monstros por perto, e seus números continuam aumentando. Ela percebe que é uma debandada e eles se preparam rapidamente para lutar, então uma horda de monstros vem correndo em direção a eles, e Sylph usa sua muralha de donzela de ferro para proteger a todos. Ela os insta a correr, e eles disparam, com Kai carregando Sylph em seus braços. Os monstros continuam sua perseguição implacável, e Kai percebe que eles não têm escolha a não ser ficar e lutar. Ele pede a Sylph para cantar sua música para aumentar as estatísticas de todos, e Luceria libera seu fogo infernal da destruição, mas a maioria dos monstros consegue passar por sua barreira flamejante. Kai e os outros então se envolvem na batalha com os monstros, conseguindo derrubar vários deles. Sylph então também decide se juntar à luta, vendo o número esmagador de monstros, e no meio da batalha, tanto ela quanto Luziria sobem de nível. Enquanto lutava, Kai escorrega no gelo, e um monstro o derruba. Ele é rapidamente dominado pela horda, que o atropela, não lhe dando chance de se levantar. Seu HP cai rapidamente e Belly corre para salvá-lo.
Ele alcança Kai bem a tempo, mas Kai já foi nocauteado, então Luceria urgentemente aconselha Belly a pegar Kai e correr, e ele pergunta o que eles planejam fazer. Eles consomem os cristais dropados pelos monstros para recuperar suas forças, e mencionam que usarão suas habilidades recém-adquiridas para conter os monstros. Os monstros avançam contra eles, e Sylph e Luceria se preparam para usar suas novas habilidades juntas. Luceria libera sua fúria do purgatório, enquanto Sylph ativa o julgamento da deusa. A poderosa combinação aniquila os monstros restantes. Com a ameaça desaparecida, Belly rapidamente tenta curar Kai usando sua habilidade Cura Sombria, lançando-a repetidamente, mas Kai permanece sem resposta. Em pânico, Luceria sobe em cima dele e começa a dar tapas em suas bochechas, tentando acordá-lo, mas não tem efeito. Sylph, usando sua rápida inteligência, decide dar a Kai uma poção de cura, mas ele não está em condições de bebê-la sozinho. Sem outra opção, ela o alimenta com a poção boca a boca. Vendo isso, Wyseria fica com ciúmes e faz o mesmo. Então as duas garotas continuam alimentando Kai com a poção como se estivessem em uma competição de beijos. Belly fica com ciúmes e tenta participar, mas as garotas o param rapidamente antes que a situação se torne nojenta. Finalmente, Kai abre os olhos antes que o FBI chegue, e todos ficam aliviados ao vê-lo acordado. Ele agradece a seus servos por salvarem sua vida, mas seus ferimentos ainda não sararam completamente, então ele desmaia novamente. A cena então muda para Kai sendo examinado por um médico no parque. Os amigos dele chegam correndo, ansiosos para saber do seu estado. Perguntam o que aconteceu, e Hitsugaya informa que Kai sofreu um atropelamento em massa. O médico tranquiliza Kai, dizendo que seus ferimentos estão cicatrizando bem graças à poção, mas aconselha-o a descansar. Hitsugaya se abstém de interrogá-lo pelo dia, e as garotas ficam surpresas que Kai conseguiu sobreviver a um ataque de monstros. Miko pergunta se ele está bem e Kai, sentindo-se vulnerável, admite que ficou completamente aterrorizado. Mais tarde, eles saem do hospital e as garotas se oferecem para acompanhar Kai até em casa, mas ele insiste que não há necessidade e diz que as verá amanhã. Enquanto se afasta, ele se sente miserável sabendo que ainda não encontrou o Elixir, e espera que Ikari possa perdoá-lo por sua falha. Em seguida, vemos Kai queimando tudo o que coletou sobre a Capitã Katsuragi. Cada nota, cada documento, cada pedaço de informação. Quando termina, vai ver Katsu. Começa pedindo desculpas, admitindo que não considerou os sentimentos dela o tempo todo, e finalmente entende por que ela estava tão preocupada com ele. Kai confessa que pela primeira vez, outro dia, ele realmente pensou que ia morrer na masmorra, e isso o aterrorizou. Ele percebe agora que Eikara tem lutado com esses medos por muito tempo, e Katsutu estava com medo por ele. Kai continua explicando que o pai dela era seu herói, e ele sempre aspirou ser um herói, assim como ele. A Capitã Katsuragi liderou a equipe especial de exploração de masmorras e conquistou muito. Mas depois que ele desapareceu na masmorra, as pessoas se voltaram contra ele, criticando e zombando dele sem piedade. Kai se lembra de ver Katsu chorando por causa disso, e naquela época ele não tinha palavras para defender o pai dela. Ele sabia no fundo que aquelas pessoas estavam erradas, e isso alimentou sua determinação de se tornar um herói. Kai queria completar o que Katsuragi havia começado e desvendar os mistérios da masmorra, não por glória, mas para provar que Katsuragi era um verdadeiro herói, para que Katsu não tivesse mais que ficar triste. Foi por isso que ele conseguiu suportar 2 longos anos matando slimes, mas agora ele declara que acabou com a masmorra e não tem intenção de voltar lá. Katsu, no entanto, não está convencida e diz que ele está mentindo. Ela admite que, embora ele possa ter começado a fazer isso por ela, agora é diferente, ele está fazendo isso porque quer ajudar Ikari. Ela se lembra de uma vez em que seu pai perguntou se ela sabia o significado da palavra herói. Quando ela disse que não, ele explicou que o significado original da palavra herói é proteger. Um herói é alguém que pode suportar solidão, ansiedade e perigo, alguém disposto a se sacrificar pelo bem dos outros, e é isso que chamamos de herói Dan. Mas naquela época, Katsu não entendia o que seu pai queria dizer. Ele disse a ela que um dia ela entenderia que ele também queria fazer o seu melhor por alguém. E agora ela finalmente entende. Ela explica a Kai que dar o seu tudo por outra pessoa é o que significa ser um herói. Ela diz que ele não é apenas um personagem secundário, ele já é um herói. Ele é o herói de Hikari, e ele também é o dela. Katsu admite que não quer que ele volte para a masmorra porque isso a preocupa, e isso é assustador. Mas se ele parar agora, ela sabe que ambos se arrependerão. Ela o incentiva a voltar para a masmorra e salvar Hikari. Kai hesita, admitindo que não sabe o quão fundo ele terá que ir para encontrar o Elixir, ou se ele sequer existe, mas Katsu responde com um sorriso determinado, dizendo a ele para fazer o que puder. Inspirado por suas palavras, Kai a agradece e pega a mão dela. Katsu cora com um contato inesperado, e ele diz a ela que ela lhe deu uma razão para lutar novamente. Ela sorri e o faz prometer que se ele for, ele deve voltar inteiro. Kai acena e promete voltar. No dia seguinte, de volta à masmorra, Kai sugere à sua equipe a ideia de caçar slimes. Ele explica que se ele realmente pode atrair qualquer coisa, como Eri disse, então slimes podem ser o caminho mais rápido para encontrar o Elixir. Ele os lembra que foi assim que ele conseguiu obter Sylph e Luceria. Mas Miko, presa a um pensamento convencional, insiste que itens raros só são encontrados nos andares mais profundos. Eri desafia isso, apontando que Kai conseguiu sua espada mágica no 5º andar e encontrou Sylph e Luceria no 1º andar. Sylph concorda com seu mestre e pergunta se ele sabe sobre as leis de causa e efeito. Quando Kai admite que não sabe, ela explica que tudo acontece devido a uma causa. Sem uma causa, nada vem à existência.
Ela acrescenta que seu mestre está aqui porque tem algo a realizar, e é por isso que ele conheceu todos eles. Então agora, todos eles estão ligados pela mesma lei, promessas de que sempre estarão juntos e ela continuará a segui-lo, não importa o que. Luceria concorda com a ideia de Sylphie, embora Miko e Eri fiquem confusas com o que ela está querendo dizer. Ainda assim, elas decidem seguir um plano, motivadas pelo desejo de ajudar Hikari. Determinadas, elas começam a caçar slimes com energia implacável, derrubando as criaturas como se não houvesse amanhã. No entanto, apesar de seus esforços, elas não encontraram nenhum slime raro, apenas gotas de cristal inúteis. Um dia, Shinji e Hayato decidem se juntar à caçada, e Sylphie fica animada para conhecer os amigos de Kei. Cada um dos servos de Kei se apresenta, e Miko os agradece sinceramente por tudo o que estão fazendo por Hikari. Eles retomam a caça aos slimes, mas os resultados são frustrantes. Tudo o que ganha é uma quantidade razoável de experiência e um punhado de cristais mágicos. Depois de um tempo, eles fazem uma pausa, e Kei recompensa seus servos alimentando-os com alguns cristais por seu trabalho árduo. Eri suspira, mencionando quão raro é obter itens valiosos de slimes. Tentando aliviar o clima, Shinji deseja a todos um Feliz Natal, já que o feriado está logo ali. Hayato acrescenta com um sorriso que seria ótimo se o Papai Noel pudesse trazer o elixir elusivo que eles estão procurando. Os servos ficam confusos, sem familiaridade com o conceito de Papai Noel. Kai rapidamente muda de assunto, sugerindo que eles façam uma festa de Natal, e seus amigos concordam entusiasticamente. Eles decidem levar comida festiva para a masmorra. Kai acrescenta que eles também deveriam trazer Hikari, e Miko concorda alegremente, dizendo que eles precisarão encontrar o elixir para que isso aconteça. Nesse momento, Sylphie sente uma presença rara por perto. O grupo a segue avistando um slime arco-íris mais fundo na masmorra. Miko tenta correr em direção a ele, mas Kai a impede, pedindo a todos que sejam cautelosos. Ele aponta que eles podem não ter outra chance como essa, e eles trabalham cuidadosamente para bloquear todas as rotas de fuga. Sylphie e Museria dão o primeiro passo, lançando suas habilidades especiais no slime arco-íris. No entanto, ele escapa, evadindo seus ataques. Os outros rapidamente se juntam, mas a criatura ágil os desvia de todos, correndo freneticamente enquanto procura uma saída. O grupo se aproxima, apertando sua rede, e finalmente, com um esforço coordenado, eles conseguem encurralar e matar o slime elusivo. A cena então muda para um hospital, onde vemos Miko e Eri apressadamente levando Hikari em uma maca. O médico corre atrás deles, exigindo saber o que diabos está acontecendo, mas eles respondem que explicarão tudo mais tarde. Os pais de Hikari, vendo a urgência deles, decidem confiar neles e observam enquanto eles arrastam Hikari até a masmorra. Uma vez lá, Miko acorda Hikari gentilmente, que abre os olhos grogue. Kai mostra a ela um cartão de servo e explica que pertence à rainha das fadas Titania, e Luceria acrescenta que Titania é uma serva do tipo recuperação. Mako então diz animadamente a Hikari que Titania pode ser capaz de curar sua doença, então Kaia pede a Hikari para invocar Titania e se tornar sua mestra. Hikari hesita, perguntando se eles têm certeza sobre isso. Eles acenam, pedindo desculpas por não terem conseguido encontrar o elixir, mas Hikari se sorri, grata por terem encontrado algo que pudesse ajudar, então ela concorda e invoca Titania. A rainha das fadas aparece e imediatamente pergunta a Hikari se ela é sua mestra. Hikari acena, apresentando-se. Então Kai e Miko explicam rapidamente que sua mestra está muito doente, e perguntam se Titania pode curá-la. Titania examina a condição de Hikari e afirma que não pode curá-la completamente agora devido ao seu nível atual. Luceria então pergunta preocupada se realmente não há mais nada que Titania possa fazer, e Eri aponta que Titania disse que não poderia curar Hikari completamente, mas talvez pudesse curá-la parcialmente. Titania confirma que pode ajudar até certo ponto, e todos a incentivam ansiosamente a tentar. Com um aceno de compreensão, Titania canaliza seus poderes e começa a curar Hikari. Momentos depois, Luceria pergunta a Hikari como ela se sente. O rosto de Hikari se ilumina com um sorriso enquanto ela se levanta facilmente e até se move normalmente. Dominada pela alegria, Meiko a abraça apertado. Hikari, tocada pelos esforços de todos, agradece, dizendo que este é o melhor presente de Natal que ela poderia receber. Ela chama Miko de sua heroína e acrescenta que todos ali também são seus heróis. Ela também agradece a Titania, que é grata por suas gentis palavras. Titania sorri e diz que espera servir sua nova mestra. Mais tarde, vemos Kai explicando tudo para Katsu. Ele diz a ela que a magia de recuperação de Titania só durará 1 ano. Mas Titania mencionou que uma vez que ela subir de nível, ela poderá usar uma poderosa magia de recuperação chamada Yggdrasil, que se certas condições forem atendidas, pode curar todas as anomalias físicas de uma vez. Então Kai explica que o objetivo atual deles é encontrar o elixir dentro de 1 ano, ou ajudar Titania a ganhar força suficiente para usar o Yggdrasil. Ele diz a Katsu que é por isso que ele continuará se aventurando na masmorra. Katsu pergunta se ele ainda se lembra da promessa que fez a ela e Kai acena, assegurando-lhe que voltará em segurança. Então Katsu sorri e lhe deseja sorte. Enquanto eles ficam juntos, começa a nevar. Observando os flocos caírem, ela lhe deseja um Feliz Natal, e ele retribui o sentimento. Kai então tenta reunir coragem para confessar seus sentimentos por ela. Mas assim que ele está prestes a falar, a mãe de Katsu, que nunca se mostrou antes, faz uma entrada repentina. Ela interrompe, chamando Katsu para entrar, ou ela pegará um resfriado, então Katsu volta para casa. A cena muda para o dia de Ano Novo, onde Kai e Katsu visitam um santuário juntos para rezar.
Depois, Katsu pergunta a Kai o que ele desejou, e Kai admite que rezou para poder explorar a masmorra pela primeira vez e desejar algo normal, como passar nos exames de admissão. Kai ri, percebendo que ela está certa, mas Katsu surpreende admitindo que também desejou a mesma coisa. Mais tarde vemos Kai na masmorra com sua equipe e ele diz a todos que eles devem dar o seu melhor hoje. Então Vikari, com uma expressão determinada, promete dar o seu melhor para aqueles que sofrem de doenças. E Miko diz que está focado em encontrar o Elixir, enquanto ele afirma que está determinado a entender o verdadeiro significado de força, e Titania expressa sua dedicação em dar o seu tudo para curar sua mestra. Shinji e Hayato também acrescentam que estão prontos para fazer o que for preciso, e o grupo se aprofunda na masmorra. À medida que se aventuram mais fundo, o narrador finalmente fornece algum contexto. 13 anos atrás, masmorras misteriosas começaram a aparecer em todo o mundo, e hoje Kai e seus amigos continuam a exploração desses reinos enigmáticos. A cena final mostra o grupo no meio de uma batalha feroz com um poderoso dragão, e Kai, com os olhos cheios de resolução, jura para si mesmo e para seus companheiros que ele será um maldito herói um dia. Este foi o episódio final, inscreva-se para mais resumos de anime.